because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Michele, eu sou mediadora do Grupo Leia Mulheres, aqui de São Paulo, uma das organizadoras também do projeto. Eu sou Isabel, eu escrevo no Estante da Sala e também sou colaboradora do Cinema em Cena. Eu sou Estefânia Amaral, ainda estou no Cinema em Cena, apesar de não ter podcast. Eu sou Samantha Brasil, do Delírio Nerd, da Partida Feminista, do Cineclube Delas. E eu sou Angélica Hellish, eu faço parte do Masmorracast, podcast de cinema alternativo. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje falaremos exclusivamente, pensando na data próxima de Halloween, vamos falar um pouco sobre as diretoras de filmes de terror, As mulheres que têm representatividade no meio, se por acaso no cinema, drama, comédia já é meio complicado de encontrar essa representatividade, o pessoal achar que não existe, no terror é onde o pessoal realmente acha que não existe. Gente? Verdade. É impressionante, Como o pessoal não consegue enxergar a participação da mulher no cinema de gênero, Exatamente. A gente andou conversando um pouquinho sobre algumas representantes. Eu acho que a Samantha conhece um pouquinho o trabalho da Maya Deren, que tem um curta maravilhoso, também muito experimental, com sombras e tal. Você chegou a dar uma olhadinha no trabalho da Maya? Tem um curta chamado Masks of the Afternoon, que tem um clima bastante sombrio. Lembra até um pouquinho, para as pessoas que não conhecem o trabalho dela ainda, tem uma referência de uma pessoa mais conhecida, que é o Buñuel, Uhum. Então ela tem uma coisa bem surrealista e tal, e esse curta dela, então, é super experimental, ela é uma pioneira no cinema experimental americano, mas, além disso, ele tem um ar bastante sombrio, poderia ser classificado no gênero de terror, se a gente pudesse enquadrar em alguma classificação mais clássica, digamos assim, o curta dela, É bastante interessante. É uma diretora realmente que vale a pena as pessoas conhecerem. Tenho prestado mais atenção, principalmente nesse cinema atual, mais moderno, para ver o que as mulheres estão fazendo de diferente no mercado que já está tão saturado, Sim. Posso só lembrar de mais uma mulher pioneiríssima no cinema de gênero? Inclusive, é até interessante porque o primeiro filme que ela fez, um dos primeiros filmes que ela fez, se chama Suspense. E, de fato, ela inaugura o gênero suspense com esse filme, um curtazinho. Uma mulher chamada Louise Weber, que é uma americana. É uma mulher que dirigiu muitos curtas e geralmente os filmes dela são creditados aos maridos que ela teve, então até hoje. Então nos Estados Unidos estão resgatando a obra dela agora, um trabalho bem bacana de resgate das mulheres pioneiras do cinema. E esse curta dela é inovador porque ele inclusive ele realmente fala da linguagem cinematográfica de gênero. Ela foi a primeira mulher, por exemplo, a dividir a tela, pra gente ter aquelas várias cenas de passagem de tempo e de cenas no mesmo momento. Ela foi a primeira pessoa que fez isso. E o curto é maravilhoso, é espetacular. Ele tá aqui no nosso crédito como extra, não sei se todo mundo assistiu, mas ele tem no YouTube, de graça, 10 minutinhos, e é ótimo. É a história de uma mulher que um mendigo, digamos assim, um morador de rua, tá tentando entrar na casa dela para poder pegar comida, não sei muito bem. E aí ela tudo curta, ela tentando salvar daquele homem entrando na casa, enquanto o marido dela tá trabalhando. É muito interessante mesmo. Legal, vou acessar, porque esse eu não conheço, viu, Samantha?
Legal, legal. Tem umas diretoras até conhecidas, por exemplo, a Catherine Bigelow mesmo, né, Stefania, ela tem o Near Dark, né? Sim, na época do podcast do Cinema em Cena sobre a Bigelow eu assisti, mas assim, ele é meio datado, oitentista. Mas é interessante, sim. E eu tô conhecendo mais diretoras agora mesmo. Nessa compilação que a gente fez, né? Vamos descobrindo mais a cada dia. A Stefania falou oitentista, lembrei de falar, que eu acho que não falei o ano. Esse curta da Louis Weber, o nome Suspense, é de 1913. Caramba, olha só, né? Tá, só 1913. Eu só queria fazer um comentário sobre a Ida Lupino. Eu assisti recentemente esse filme, é o Hitchhiker, que é espetacular. Ela também foi a única mulher a dirigir episódios do Twilight Zone na época. Caramba, genial. Eu sou muito fã de Twilight Zone. Legal. Sim, e ela foi a única mulher que dirigiu. Ela atuou também em alguns episódios. E ela teve uma carreira bem extensa na televisão. Dirigindo terror, western, todos os gêneros. Também quase que desconhecida, né? Uma pena, porque ela é ótima. E tem de tudo quanto é gêneros. O Slumber Party Massacre, ele é um filme que eu comecei a assistir. Ele é um filme sensacional. Porque, apesar de ser uma diretora, ele é cheio de estereótipos, né? Eu acho que ela fez de propósito até, né? Aquele foco da câmera, clichêzona. Eu acho que ela pegou todos os clichês e juntou. Espero que tenha sido proposital. Pois é, né? Porque não necessariamente, isso é uma coisa interessante, né? Ela não necessariamente tem que fazer um filme que tá empoderando as personagens femininas. Tem muita relação, porque tem filmes assim, esse filme mesmo, ele repete os clichês de filmes que homens produzem também, né? Aquele negócio de exposição da mulher e tal. É interessante por ser dirigido por uma mulher e ter alguns conteúdos legais e tal. Como todo filme de terror tem essa fetichização, né, das mulheres. Tem isso que a Michelle falou mesmo, essa questão de, principalmente em slasher, a forma como a violência está sempre relacionada com a sexualidade, né? Então isso às vezes pode ser utilizado pelas diretoras, mas também às vezes como uma forma de fazer uma crítica, né? Eu acho que isso vai aparecer nos filmes que a gente mencionar hoje, né? E assim, se tratando de filme oitentão, também tem o Cemitério Maldito, né? Que é adaptado do Stephen King, né? Que também é uma diretora. Nossa, exatamente, gente, é ótimo esse filme. Muito bom, gente, muito bom. As melhores cenas de criança, assim, de bizarras e engraçadas tem nesse filme aí, né? É com muito certeza. Legal. E tem gato também, o que é maravilhoso. Sim. Eu acho que eu tô junto com a Stefania, eu tô conhecendo cinema de gênero agora, terror e suspense, mas agora mesmo pro podcast. A maior parte dos filmes que a gente vai comentar hoje, eu acho que eu já tinha visto, mas assim, sem ter esse foco específico, sem saber, ou sem parar pra me atentar pro fato de que tinha sido dirigido por uma mulher, né? Eu lembro quando a gente comentou o nosso primeiro podcast, né? Quando a gente falou do Jardim Secreto, é um filme da Agnieszka Holland, né? E a gente falou, poxa vida, esse filme é da Agnieszka Holland. No terror é quase que a mesma coisa, né? Também você fala, nossa, é uma mulher, né, e tal. Isso aí, inclusive, meio que reflete o fato da gente não perceber, né, a presença dessas diretoras, né, nesse meio também. Ou a ausência delas, né? É verdade, sim. Eu lembro, assim, né, eu sempre gostei, pra quem não sabe, eu sou muito fã do gênero, né, sou altamente suspeita, mas eu sempre gostei dessa espécie de cinema. Eu faço um especial todo ano, lá no blog, a gente visita cada país falando do cinema de horror da região, né, de horror, de terror. A gente faz um passeio muito louco lá e tal, e sempre rende muita risada, né, porque, é claro, tem toda uma questão cultural e tem umas galhofas maravilhosas, que a gente não deixa de mencionar, né. Eu queria até fazer uma menção honrosa aqui nessa introdução, que ela também futuramente deve ser uma das nossas escolhidas, né, ser tema de podcast, a Antonia Bird, né. Eu sou muito fã dessa diretora, ela tem um filme muito emblemático chamado Padre, tem um filme maravilhoso chamado Ravenous, né, que fala de canibalismo, e é sensacional, que tem aquele mito do mendigo, né, que as pessoas são tocadas pelo mendigo e sentem desejo de comer carne humana. E é muito legal. Tem um filme também agora que tá rolando lá na Europa, né, lá fora, que tá bombando, que é de uma mulher também, que é sobre canibalismo. Que maravilhoso, cara. Eu não sabia. Eu adoro esse tema, né? Eu sempre acabo recorrendo a esse tema aí, porque tem tanta coisa interessante. Canibalismo, Angélica? Sim! Maravilhoso! Eu gosto muito também, o pessoal critica, né? Por exemplo, um exemplo, assim, tem aquele filme Jennifer's Body, né?
Mesmo a roteirista de Juno, né? A Diablo Code, né? Sim. E ele também, eu gosto desses filmes que invertem, sabe? Essa situação de colegial, de garota sensual e tal, e acaba tudo num banho de sangue. Eu sempre achei isso muito interessante, assim. Brasileiro, Mate-me por favor, brasileiro. Mate-me por favor. Que é justamente esse, subverter. É um filme de gênero também, de horror, né? Que pega as garotas da escola, de um bairro aqui do Rio de Janeiro, e subverte tudo isso aí. Fala da adolescência, fala do que é ser mulher, fala do medo de ser mulher na sociedade. É muito interessante. As pessoas têm que ver, é importantíssimo. É o primeiro longa da Anitta, que é uma diretora super promissora no Brasil. Fiquem de olho nesse nome, porque ela é realmente muito boa. Os curtas dela dá pra ter acesso no Porta Curtas. Estão todos lá. Ai, que legal, né? E brasileiras, né? Legal que você citou a diretora de Mate-me, por favor, porque a gente deve falar logo mais também da Juliana Rojas, né? E ela tem um maravilhoso Trabalhar Cansa, né? Aquele musical recente também que eu adorei. Sinfonia da Necrópole. Sim, muito legal. Eu fiquei apaixonada por essa diretora. É muito legal, muito legal. Eu achei o nome da diretora do filme de canibalismo aqui. Ela é francesa, ela se chama Julie Ducournau, se eu estiver falando certo. Mas o filme chama Raw. Grave, em português. Isso, em português seria grave. Vamos procurar depois, que eu fiquei bem interessado nesse. Diz que a galera tá desmaiando na sessão. Nossa. No Festival de Toronto teve atendimento médico durante a exibição. Nossa, gente, nesse nível a coisa tá interessante, hein? Exato. Interessante. Eu já me interessei, já tá anotadinho o nome dela aí pra... As pessoas que estão muito fracas, né, gente, pro terror também. Então tem muitas diretoras interessantes dentro desse cinema de gênero. E, poxa, eu proponho o ouvinte, né, que traga pra gente, né, aí a lição de casa. Traga a sua diretora com o seu filme de terror favorito, pra que a gente possa conhecer, apresente. O que vocês acham da gente começar, então, com as nossas mini-bills, né? E recomendações? Podemos? Beleza. I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. Vamos lá, Isabel. Qual que seria a sua diretora selecionada para esse especial de Halloween? É a Mary Harron. Ela é nascida no Canadá em 1953 e toda a família dela trabalha com profissões artísticas. O pai dela é ator e diretora, a mãe dela também é atriz, a primeira madrasta também é atriz, a segunda madrasta cantora e o padrasto é escritor. Então ela cresceu mergulhada no meio artístico. Com 13 anos ela foi para a Inglaterra, ela se formou em literatura em Oxford e nos anos 70 ela se mudou para Nova York, onde ela se inseriu na cena punk. Então ela escrevia críticas musicais, né? Participou de revistas e tal, foi a primeira jornalista a entrevistar os Sex Pistols para um veículo de mídia americano. Nos anos 80 ela se tornou crítica de teatro para o The Observer em Londres e também continuou sendo crítica de música para o The Guardian e para o New Statesman. E em 90 ela já estava morando nos Estados Unidos de novo, começou a trabalhar com programas de TV e em um desses programas sobre a cultura pop americana ela conheceu a história da Marie Solanas e foi quando ela resolveu fazer o primeiro filme dela, que foi Um Tiro para Andy Warhol, em 96, quando ela já tinha 43 anos. Na sequência ela dirigiu Psicopata Americano, que é o filme que eu escolhi, e Betty Page em 2005, Relação Mortal em 2011, e também hoje em dia ela trabalha mais com séries de TV. Ela já dirigiu episódios de Oz, The L Word, 6 Feet Under e outras séries. Psicopata Americano foi lançado em 2000, é estrelado pelo Christian Bale. É um filme que é adaptado do livro com o mesmo nome, do Bret Easton Ellis, que foi publicado em 91.
E ele trata da história de um corretor de finanças, o Patrick Bateman, cuja vida é baseada em aparências e envolve restaurantes caros, dos quais ele decora as críticas que lê, amizades superficiais, relacionamentos superficiais, incluindo com a noiva dele, e um apartamento decorado no rigor da última moda. E a rotina dele inclui cuidados estéticos, exercícios físicos, e tudo isso é feito com o intuito de competir com os outros homens que estão ao redor dele, numa constante exibição de masculinidade tóxica. Interessante. Tóxica, muito tóxica. Sim. Tem uma cena nesse filme maravilhosa, que isso aí é famosa, óbvia, né? A cena que eles estão comparando cartões, né? Gente, essa cena, sério, eu voltei e vi 3 vezes, porque essa cena é muito fantástica. Gente, é quase que uma comparação de quem tem o maior, né? Óbvio. Exatamente. É muito isso. Tanto comparando o cartão ali um com o outro. É muito incrível aquela cena, a sensibilidade que ela teve pra poder jogar essa comparação que todo homem faz nos cartões de visita é muito sensacional. E o mais incrível é que eles descrevem as características dos cartões uns dos outros e no final é sempre papel branco, impressão preta. Eles são iguais. Não, você viu a cor que é prateada com a borda dourada? Cara, todos são todos iguais, cara. Todos idênticos. É maravilhoso. Nossa, esse filme é maravilhoso. Eu já assisti várias vezes também. Gente, acreditam? Nunca tinha assistido muito. Nos anos 2000 e tal, nunca tinha visto. Eu achei, assim, muito legal. Eu vou te falar, inclusive, que dos que a gente selecionou pra esse podcast, é o mais assumidamente feminista de todos, eu acho, assim. Descarado, digamos assim, panfletário, sabe? Talvez. É porque ele é um filme que ele... Muito. É porque ele, ao contrário do que geralmente poderia acontecer de a diretora aproveitar o seu papel de diretora e colocar uma mulher como protagonista do filme, né? Ele é justamente o contrário. Ele foca nos homens, mas ele mostra toda a questão da competitividade, do materialismo, narcisismo e toda essa relação, assim... Tu vê ali que aquele grupo de amigos, ninguém é amigo um do outro de verdade. Não, exatamente. Não, e a futilidade das conversas deles. Gente, a cena que ele chama as 2 prostitutas, o Christian Bale, e tá transando com elas, e tá se olhando no espelho, fazendo alterofilismo pra ver se tá gostosão. Gente, é muito sensacional aquilo. Ela ridiculariza os homens ao máximo no filme. É muito incrível. E as cenas, são cenas, olha, elas beiram o ridículo mesmo, né? Até as cenas de violência, porque ele se torna um psicopata, né? Maluco, né? Que quer matar todo mundo e tal. E totalmente louco. Ele conversando com o personagem eu acho que do Jared Leto. E botando um plástico no chão. Não, e aí o clima fanfarrônico que ela vai colocando desde o começo do filme, com aquelas maquiagens super carregadas, né? Ela prepara a gente já desde o começo do filme pra falar que aquilo ali é uma grande piada da vida real, né? Porque é bem isso que ela faz, né? Porque embora seja um filme, né, entre aspas, assim, não sei dizer muito bem, que se pretenda de terror, acaba sendo engraçado pra caramba, né? Porque os clichês que ela usa pra desqualificar ou né, os homens é muito engraçado, cara. Não sei pros homens vendo, mas pra nós mulheres é realmente hilário. Eu ri muito. Se diverte. Esse escritor mesmo aí, o Bret Easton Ellis, ele tem esse negócio de desconstruir a juventude, né, a sociedade americana, né? Porque ele destrói, tem outros filmes também que ele mostra também, tem alguns filmes assim, mais de juvenil, assim, no sentido de faculdade e tal, que ele também mostra o lado negro disso daí, né? Eu não cheguei a ler os livros, mas todo mundo elogia muito, gente fala que é muito legal os livros desse escritor, sabe? Eu já li o Psicopata Americano, eu gosto demais, gosto muito do Abaixo de Zero. Também tem um outro dele que foi pro cinema, que é até com o menino que fazia Dawson's Creek. Ele pega bem essa questão de faculdade e tal. Esse deve ser. Oi? Deve ser esse filme mesmo que eu já ouvi comentar. Sim. Nossa, ele é muito bacana, mas do American Psycho que eu acho bacana o que ela fez, vocês mesmos estão falando que tem uma pegada feminista, o Bret Easton Ellis, ele ridiculariza e a diretora conseguiu transformar isso pelo olhar feminino, pra mim também, é um dos meus preferidos da nossa seleção de hoje. Não, eu não disse isso, eu disse que é o mais assumidamente feminista, não falei que é o preferido não, hein? Eu confesso que eu não vi esse filme desde
desde a época que ele saiu, né? Porque na época que ele saiu, tinha aquela coisa de alugar o filme na videolocadora, eu tinha assistido ele em grupo de amigos, e eu revi ele depois, mas depois da minha adolescência eu nunca mais parei para assistir ele de novo, então eu sugeri ele até como uma maneira de ver se ele sobrevivia a essa passagem do tempo, né? Porque ele tem essa questão... Como foi? Sobreviveu. Eu adorei o tom satírico mesmo do filme, esse humor que vem da ridicularização, né? E tem a questão de ele ser um filme de época, né? Ele é feito... Ali foi lançado em 2000, mas ele se passa no final da década de 80, né? Então, ele poderia ter envelhecido duplamente, né? Porque a interpretação dele dos anos 80 também poderia ter ficado datada, mas eu achei que o retrato desse materialismo yuppie ainda ficou no ponto. Verdade. Puxar esse gancho da Isabel, você acha que gostou mais agora ou quando você viu a primeira vez? Qual a comparação do balanço que você faz vendo há um tempo atrás e agora, Isabel? Cara, eu acho que eu até gostei mais agora, porque, bom, eu tinha 15 anos quando esse filme saiu, né? Mas é legal ver essa nossa evolução de olhar também, né? Eu acho legal Porque eu acho que muita das críticas que estão contidas no filme eu posso ter deixado passar na época. Era muito aquela coisa do visual da violência, né? Porque tem algumas cenas de violência bem marcada que, na verdade, são até menos do que na minha memória. Talvez pelo pouco de filme com violência escancarada que eu tivesse visto na época. E a parte da crítica me pareceu mais forte dessa vez, revendo. Não, e o que é pior, né? Você vê que de 2000 pra cá nada mudou, né? Dá uma tristezinha. Do Christian Bale influenciou demais as estéticas dos psicopatas mais recentes, tipo o Dexter, né? O Hannibal mesmo. Das séries, assim, tem muitas referências. O requinte dele, né? Um homem de estilo, assim, meio... O Dexter não é tão metrosexual, mas o Hannibal é impecável, né? Então, assim, acho que é uma influência inegável pra todos os psicopatas depois dele, assim. Dexter eu nunca li os livros, mas ele também é muito saradão, né? Tudo bem que ele não fica lá, não parece ele passando creminho no rosto e tal. Mas o exercício dele é matar toda noite mesmo, é a atividade dele. Mas inclusive a abertura do filme é ele preparando uma comida na cozinha, assim, fazendo os cortes e tal. É total a abertura da série do Dexter e tem muito a ver com também os preparos culinários da série do Hannibal. Boa referência, é verdade, sim. É verdade. Gosto muito da abertura do Dexter, a melhor coisa. É uma das melhores séries que eu assisti sobre assassino que terminou mal, horrorosamente na minha vida, assim, que quase meu coração parou com o final da série, assim. Cara, eu sou 1% das pessoas que aceitaram na boa o final de Dexter. Eu achei que a série já tinha desandado bem antes de chegar no final. Aí acabou que o final é triste, mas tipo, não é o pior da série. As duas últimas temporadas já estavam complicadas. Mas uma coisa que é interessante, assim, no filme é como parece que ele nunca tá apreciando nada de verdade, né? Não é nem só as companhias, são as coisas que ele consome também, né? Então, assim, ele faz questão de ir nos melhores restaurantes, muitas aspas, né? Só que, assim, ele escolhe os restaurantes pelas críticas que ele lê no jornal, e aí ele recita as críticas de cor pra mostrar como é foda aquele restaurante. Aí a mesma coisa as músicas que ele ouve, tudo assim é muito pautado numa opinião externa, né? Meu, que triste isso daí. Até hoje em dia não acontece mais isso, né, gente? Imagina, ninguém faz isso. Olha o Facebook aí. Né? Todos os psicopatas no Facebook. Michele, você que leu o livro, você achou que ela fez uma adaptação bacana? Fiquei curiosa. Sim, eu gostei bastante. Eu li o livro faz muitos anos e eu não consegui rever o filme agora, mas eu vi tem uns 2 anos. Mas eu lembro de, tipo, bater uma coisa com a outra e ver que ela conseguiu passar o clima de uma forma bem bacana. O que não aconteceu com outro livro dele, Abaixo de Zero, que o filme virou outra coisa completamente diferente. Muito bom. Esse daí eu já tinha assistido várias vezes. Muito bom, Isabel. Sua recomendação maravilhosa. Obrigada. É só mais um comentário que eu ia fazer, que a gente falou dessa relação entre violência e sexo, né? Também é interessante como ele tem essa coisa meio catártica de... Como foi falado do sexo com as 2 prostitutas, que ele não tá se importando com o prazer físico, mas mais com a própria apreciação do corpo dele, né? E também quando ele tá matando, ele coloca pornografia mainstream, né? Pra passar na televisão, né?
Então tem essa coisa assim de, ao mesmo tempo que ele não tem um prazer sexual no próprio ato do sexo, mas ele vincula o assistir o sexo com a violência que ele tá cometendo, né? O sexo pra ele é violento mesmo, né? Você viu que ele quase mata a prostituta lá, né? Que vai parar no hospital, coitada. Sim. Pô, e o Christian Bale tá dando um show de atuação, né? Tem que falar que esse ator, ele é... Eu gosto muito desse ator, mas ele, nesse caso específico, é um show de atuação que eu acho que a Liz, todo mundo... Ele já é um ator desde criança, né? Praticamente, né? Mas ele chamou muita atenção com esse filme aí maravilhoso, fazendo esse personagem bizarro dele. Tem o William Dafoe, gente, que eu gosto muito desse ator. Tem a Chloe Sevigny. Tem um monte de gente que eu gosto nesse filme aí, cara. Tem até o Reese Witherspoon. O elenco é bem... O pet dela nesse filme é impagável, gente. Penteado. Pois é, muito bom. Very nice. Very nice. Podemos passar pro próximo tópico, então? من گم شدم. اینجا کجاست؟ شهر بعد. شهر بعد؟ من شهر بعد زندگی میکنم. Estefânia, sua recomendação, minha amiga. E aí, diga lá. Pode ser que eu fique um pouco embolada aqui, porque é difícil achar muita informação sobre o diretor também. Mas vamos lá. A Ana Lily Amirpour, ela é definida como uma diretora persa, mas na verdade ela nasceu na Inglaterra. E se mudou para Miami, na Flórida, com a família, tal, depois Califórnia, uma loucura. Estudou em faculdade de São Francisco, fez faculdade de teatro, de cinema, de televisão, desde os 12 anos que ela é cineasta, vamos dizer assim. Brinca, né? Mas começou a fazer filmes mais sérios depois. Eu achei realmente pouquíssima coisa sobre ela. Ela é muito premiada, né? O filme escolhido é A Garota Sombria Caminha pela Noite, que chamou bastante atenção quando surgiu assim, em 2014. Ela define o filme como o primeiro filme de vampiro spaghetti western iraniano, né? Porque ele se passa ali. É uma produção americana, apesar de ser falado em persa, pouco falado, porque é um filme quase mudo, tem pouquíssimos diálogos. Sim. E uma estética bem diferente em preto e branco, né? Ele estreou em Sundance em 2014 mesmo. E antes de fazer esse filme, ela tinha um curta-metragem homônimo, que estreou em 2012 também muito premiado. Sobre o filme, ele se passa na cidade fantasma iraniana de Bed City. Bed City. Bed City. Que é um lugar fabuloso, assim. Tem uma vala de corpos e tal. E é ruas solitárias e o crime acontece. Muita droga, muito assalto, né? Um lugar que cheira a morte, como tá na sinopse. E tem uma vampira, uma garota, né? Que tem associação com aquela capa que as iranianas usam. Esqueci o nome oficial, Isabel sabe. Isabel sabe o nome. Não é burca, não? Não. É a burca, mas tem um nome ainda. Não, a burca ela cobre o corpo inteiro e só deixa os olhos de fora. É só um hijab mesmo, que é um véu, né? Só que ele desce por sobre os ombros, assim, né? Cobre a roupa mesmo, né? Sim. Mas o rosto fica de fora. A diretora, inclusive, uma curiosidade é que ela é skatista também, como a personagem principal do filme. Tem momentos até que ela atua no lugar dela, assim, que ela é distante, né? Tipo, dublê dela, porque elas são parecidas. E ela aparece no filme também, naquela festa. Tem uma garota loura, assim, com uma máscara de caveira. É a própria Ana Lily Amirpour. Está no filme. Excelente. O que mais podemos dizer? Podemos dizer que o filme ele é baseado num quadrinho, pô. O quadrinho parece que foi feito depois.
que no Cinema em Cena a gente discutiu isso, parece que o quadrinho foi inspirado no filme. É que no quadrinho a história continua, né? Isso é legal. Então dá pra você acessar e ver o que tá rolando, né? O que vai acontecer. Cara, esse filme é maravilhoso, ele rende os melhores GIFs do mundo. Ele tem uma das cenas mais assustadoras. Não, sério, eu vivo compartilhando GIF desse filme, que é maravilhoso. Porque ele faz a inversão, né, Stefânia? Dessa história da mulher que anda só, entendeu? Com medo, olhando pra trás. É ela que é a predadora. Né? É ela que vai chegar pro homem e falar, olha, se você não se cuidar, você vai morrer. Entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Muito maravilhoso. Tanto que o título original do filme é Uma Garota Caminha Sozinha pela Noite, né? Seria, né? Sim. E quando a gente pensa em uma mulher andando sozinha de noite, a gente pensa geralmente no medo, né? Num espaço público aberto que já é tido como um ambiente dos homens, né? E que durante a noite mesmo as mulheres são ensinadas a ficarem em casa por questão de segurança, né? E aí ela subverte isso, né? O espaço público, ele é da menina que é a vampira, a protagonista, né? E inclusive ela faz alguns enquadramentos em que mostra, assim, de uma maneira super interessante, como as ruas são grandes, a menina passando de skate perto dos muros, na frente das casas, a gente vê ela muito pequena no meio de todo aquele espaço aberto, né? E tem muitas referências, assim, visíveis. É o primeiro longa dela, né, assim, Então ela colocou tudo, a gente discutiu isso no outro podcast também, há um tempo atrás, a gente estava reescutando aquela colagem de referências, né? Então tem algumas cenas, especialmente por ser preto e branco, que a gente identifica ali o início da carreira do Godard, uma cena dentro do carro, assim, aquela cena do vinil, é bem Godard. E David Lynch também, o Tinoco tinha mencionado, aquela cidade industrial do Eraserhead, o próprio James Dean iraniano ali no filme, né? Que é o Arashi Marandi, né? Muito James Dean. Só que ele é um rebelde, no caso, não é um rebelde sem causa. Ele tem motivo pra ser rebelde, né? O pai, viciado em crack, altas marginalidade ali e tal. Então ele é um rebelde com causa. E a trilha sonora remete um pouco também a essa questão do faroeste, tem um pouco de música eletrônica. É um filme de vampiro que não fala a palavra vampiro, igual Amantes Eternos, que isso é muito interessante, que a gente descobre que ela é uma vampira, mas não fica tocando nessa tecla, a condição é bem diferente. Isso não é uma questão do filme, digamos assim, né? Não fica mencionando isso. Tem aquele gato maravilhoso, muito expressivo o olhar dele, né? O ritmo dele é bem pesado, né? Um ritmo bem parado, bem contemplativo. Beira o absurdo, assim, de tanto que ele é lento mesmo, mas faz parte dessa atmosfera do filme. Aliás, uma mulher vampira como protagonista é difícil ver nos filmes também, né? Sim. Geralmente é um homem, e aí ele transforma uma mulher que vai ser um casal com ele e tudo mais. Mas assim, a mulher mesmo ser a protagonista e ser uma vampira, bem difícil. E o melhor... Só nesses clássicos, né? Tipo, esses clássicos da Hammer e tal, né? Que é baseado em uma literatura que você encontra a protagonista feminina. O filme da Ana Lily, que inclusive recebeu premiação recentemente, né? Não sei se a Samantha acompanha, Isabel, né? Ela até comentou maravilhosamente que encheram a cara dela de maquiagem, ela falou nunca mais, né? Tipo Jamé, né? Quando ela foi receber o prêmio, ela é maravilhosa. A foto do IMDb dela é a melhor que existe. Aí o nome do filme que ela, inclusive, recebeu premiação é The Bad Batch, de 2016. Tá estreando agora. Tem o Keanu Reeves, gente, o Jason Momoa. Jim Carrey, velho. Eu preciso ver isso ontem. Estreou no Festival de Veneza e ganhou o prêmio especial do júri. Em setembro agora, bem novinho. Até chegar aqui, se chegar aqui, né? Mas vamos correr atrás. Pois é. Mas diga, Michele. Não, eu ia falar que o que eu gosto muito nesse filme, eu vi o ano passado, eu não tinha gostado tanto, acho que esse clima não tinha me prendido. Aí eu revi agora e eu gostei muito porque ela é uma vampira que não é sexualizada. Ela não é aquela coisa da vampira sensual, lésbica, tipo, muito famosa dos anos 70. Não é uma Carmila, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa imagem que ela passa, que ela é muito, assim, ela não tem atributos, entre aspas, sexuais, né? E a proteção que ela tem em cima da outra mulher, da prostituta. Ela salva, ela fala, você vai fazer alguma coisa. Tem uma sororidade ali, Exatamente. Que ela fala, você tem que fazer o que você quer. E ele tem, assim, um pudor, mas não é um pudor negativo. Tipo, é bem do romance clássico mesmo. Ele, não tem o beijo, não é explícito, né? Tem algumas metáforas, tipo assim, ele fura a orelha dela com alfinete.
Tem umas coisas assim que acontecem. Tudo no filme é sugestionado, na verdade, né? Tudo aquilo é sugestão, muito mais você pensar, imaginar do que de fato acontecer no filme. E a questão do pai dele com aquela prostituta também, eu vejo ali meio que um estupro simbólico naquela agulha que ele injeta nela também. Então, tudo muito metafórico, assim. Verdade. Tem uma cena que ele tá com o ovo frito no prato, assim, e com o garfo quase encostando naquele ovo, assim, mas ele nunca vai romper aquela camada do ovo. O filme é bem isso, tipo, ele não vai estourar. Ele não vai acontecer uma grande coisa. O filme é isso. O filme é essa contemplação. Adorei esse negócio da fotografia em preto e branco. É lindo. A cena em que ela tá seguindo aquele velho, né? Que o velho, ele é um velho abusivo, né? Ela fica seguindo ele à noite e vai parando. É quase uma cena que me lembra, sabe, Entrevista com o Vampiro, quando o Louis está sendo seguido, né? Me lembra aquilo, ela vai parando junto com ele, aquilo dá um medo absurdo, né? Tem um espelhamento entre os dois, né? Tipo, ela repete os atos dele ali. Sim. E aquilo me lembra um pouco também, eu tô estudando o Bergman, do Sétimo Selo, aquela capa preta. Ela levanta o braço, assim, igualzinho à morte no Sétimo Selo. Então, assim, as referências são maravilhosas. Esse filme tem que ver, bom demais. Can I help you? Beatrice. What are you doing here? Oh, you said not to call. Showing up is worse than calling. By a lot. How did you find me? Oh, I just looked up the name of your school on your resume, and then I called your school to find out where the hospital was at that you were doing your residency. And then I just decided to come here and show up and wait. What is this? You do know what it is, then. E você, Michele, qual que seria a sua recomendação, então, pro ouvinte? Bom, para esse programa eu escolhi o American Mary, que é um filme de 2012. A Jane e a Sylvia, no caso. Elas nasceram em 83 no Canadá. Elas têm uma produtora própria que chama Twisted Twins. E elas começaram o vício pro cinema, assim, por causa do Poltergeist, né? E o primeiro filme dela se chama Dead Hooker in a Trunk, que eu assisti, não é tão legal assim, mas é um puta começo, assim, né? Foi um filme que elas fizeram como projeto de conclusão do curso de cinema. American Mary foi o primeiro longa delas, depois elas fizeram a continuação de See No Evil e um segmento do ABCs of Death, a primeira parte. E elas estão para lançar o ano que vem, talvez, um remake de Rabid, do Cronenberg, que aqui saiu com o título maravilhoso de Enraivecida na Fúria do Sexo. Nossa, é um dos piores. Melhor nome, né? Enfim, e esse filme, eu revendo agora, eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira vez. Eu sou muito fã da Catarina Isabelle, eu vejo absolutamente tudo que ela fez, desde Ginger Snaps, que é um dos meus filmes preferidos da juventude. Mas, assim, eu vi muitos problemas dessa vez. Tem muita sexualização da mulher, que aí entra naquela questão, né? Tipo, isso é uma crítica, as diretoras colocaram isso de propósito. E eu andei lendo alguns textos também da comunidade de Body Modification, que aponta muita crítica, que coloca no filme como se essas pessoas do Body Modification fossem anormais, esquisitas, um submundo. E isso elas pegaram um pouco pesado. Como se fosse um exotismo. Exatamente. Né? Um absurdo, muito exótico, Sim. É uma coisa meio freak show, né? Mas assim, eu gosto muito do filme ainda. Ele tem um, assim, grande potencial. Ele se perde um pouco no roteiro, principalmente falando um pouco do enredo, né? Desculpa que eu já comecei a dar opiniões sem falar sobre enredo. Mas assim, a Mary é uma estudante de medicina que tá sem grana, ela vai tentar trabalhar com striptease. E enquanto ela tá nessa boate fazendo o teste, entre aspas, aparece um cara com uma emergência médica, ela socorre ele. E assim ela passa a atender o submundo. E aí, nisso daí, tem uma rápida passagem para uma festa em que ela é estuprada e ela quer se vingar desse médico que a estuprou e ela entra nesse submundo do Body Modification. Isso eu tenho um pouco de problema no filme, que isso acontece muito rápido e sem explicações. Mas, no geral, é um filme que eu gostei bastante. Eu queria saber o que vocês acharam dele. Putz, eu adorei esse filme, cara. Eu também gostei pra caramba. Eu gostei pra caramba, cara. É assim, porque... Gente, eu vi com o coração na mão.
não, esse filme o tempo todo. Não dá um nervoso absurdo? Dá nervoso. Porque na pontinha do sofá, sabe aquela coisa assim, na pontinha do sofá? Fica o tempo todo tenso, né? É claro que algumas coisas no personagem poderiam ter sido melhor desenvolvidas, entendeu? E ele tem um olhar, assim, exotizante sobre essa questão do body modification, né? A modificação corporal, né? Um olhar meio normativo sobre. Porém, cara, eu achei muito interessante o personagem dela e muito o estilo dela, ela é totalmente maravilhosa, né? Sabe, o próprio figurino dela. E é uma história de vingança. É isso que é legal, porque a Michelle contou, mas deram tipo um Boa Noite Cinderela pra ela. Ela era, tipo assim, residente em medicina, entendeu? E aí convidaram, falaram, tem uma festa que a gente convida as residentes. E ela chega lá, não passa 5 minutos, deram uma bebida pra ela, e eles estão abusando das residentes, né, do hospital. E, cara, o que ela faz com esse cara é maravilhoso, gente. Sabe, tipo um homem chamado Cavalo, de pendurar o cara, que na época fez o maior rebu. Ela faz algo desse gênero, cara, e vai ter... É claro que essa questão das modificações pode até ter sido problemática, mas como espectadora de terror, eu achei a coisa mais sensacional. Pô, as gêmeas que querem trocar de braço. Que são as próprias diretoras, né? Ah, são elas? São elas? São, é a Gênia e a Silvia. Que legal! Eu já ia falar assim, poxa, massa que tem as gêmeas no filme também, então são as próprias. São as mesmas. E eu cheguei a achar que as personagens eram caricatas na forma como elas eram apresentadas. É maravilhoso. E aquele negócio de você ter uma personagem que a procura, né? Depois, logo, porque ela é meio que envolvida nisso daí, meio sem querer. A impressão que eu tive, Michelle, que é assim, que ela vai lá na boate, ela comete o erro da existência dela, que é levar um currículo, né? Onde é que você viu? Você vai trabalhar numa boate, leva o teu currículo com todos os seus contatos, né? Tudo por dinheiro, então, né? O hospital, que você faculdade, levamos faz isso residência. como uma parte inocente dela. Depois de salvar esse cara que tá agonizando, e ela inclusive passa mal várias vezes, ela não faz isso daí com prazer imediato. É até interessante. Eu passei mal também, tá? Confesso. Tu passou mal? Eu achei. Todas essas cenas eu fico passando mal. Ah, não. Na cena que ela pendura o cara, eu ficava com a mão na frente, assim, daquela. Pendurando, eu tenho muita impressão daquilo, velho. Nossa senhora. Mas o resto é maravilhoso. Sangue. Mas eu achei que as cenas foram. O que eu mais gostei foi justamente que o que poderia ser o mais violento que fosse mostrado em cena nunca aparece. O filme ele poderia ser super gore e ele não é. Ele é delicado nesse sentido, porque ela vai fazer uma operação onde vai transformar uma mulher numa boneca, né? E por aí entenda-se o que bonecas não têm órgãos genitais, então realize na sua cabeça o que ela vai fazer, né? E não mostra pra gente. Não mostra-se alguns detalhes só. Pouquíssimas coisas, bem delicado mesmo. Mamilo e tal, né? Que vai ser removido, mas não. Mostra pouquíssimo também. Ele é bem delicado, assim. Eu já vi coisa muito mais agressiva, assim. O debate que ela tem com essa paciente que quer virar a boneca é interessantíssimo, né? Sim. Que a mulher fala pra ela que justamente que ela não quer mais ser um objeto sexual, que ela só se vê como objeto sexual e ela quer tirar isso da vida dela. É incrível esse diálogo do filme. E acaba que culmina numa coisa terrível, né? Tipo, que o namorado dela olha, fala, abre o roupão e aí... Como assim? Fechou isso, mulher? E é meio complicado isso, né? Porque ela tem todo aquele diálogo e no final ela não deixa de ser a posse do marido dela. Sim. E tem até uma cena que a Mary vê uma foto dela, esse é o marido dela, é um dos namorados. E tipo, ela ainda passa pela mão de vários caras. Ela tem toda essa questão com o corpo dela, de não querer ser um objeto sexual, mas ela é propriedade de vários caras, né? Isso é muito triste, é uma crítica... Pena que não foi muito mais explorada, que dava pra falar bastante coisa, mas eu achei interessante elas tocarem nesse ponto. Isso é feito de um jeito interessante, justamente porque eu acho que esse é um dos pontos chaves do filme, a questão da objetificação, né? Porque já começa com a questão de trabalhar como stripper, sendo estudante para pagar as contas, e aí depois essa primeira amiga que ela faz que já tem as modificações corporais para ficar parecida com a Betty Boop. Depois essa mulher que quer se parecer com uma boneca. Então, assim, querendo fugir ou querendo se aproximar do olhar masculino hétero, todas essas mulheres estão tentando se adaptar nessas questões assim e sendo objetificadas constantemente, né? Achei bem interessante isso. E fora a questão do próprio assédio, da violência sexual, do assédio moral dos professores na universidade, uma série de questões assim de gênero que estão ali sendo colocadas de uma maneira às vezes leve, às vezes não, mas que ficam passando pela história, né?
Só pra fechar, a sensação que eu tenho com esse filme é que ele tem pontos maravilhosos, a ideia é extremamente inovadora, porque a gente vê de terror atualmente, só que ele teve uns probleminhas pra encaixar, mas isso pra mim não tira o mérito do filme, pela inovação dele. Também acho, concordo. E eu acho até que o probleminha que você colocou da hipersexualização da protagonista, ela suaviza também isso, porque ela acaba usando isso como uma arma, né? Então ela também satiriza um pouco essa hipersexualização dela. Eu acho legal isso que as diretoras fazem. É que eu até tinha comentado isso com a Estefânia antes, que o filme ele joga o tempo inteiro com uma certa estética pornô, assim, né? As roupas que ela usa. Fetiche, né? É isso, é uma fetichização, assim, mas numa via de duas mãos. Ela não se objetifica. Ela é senhora da própria fetichização dela, assim. Exatamente. Sim. Ela diz que é possível ela usar isso a favor dela, né? Então é bacana essa linguagem. E alguma coisa às vezes causa um incômodo, mas o carisma da atriz é tão grande que a gente releva. Eu pelo menos relevei completamente alguns aspectos que me causaram incômodo, a atuação péssima do resto do elenco. Os caras são terríveis, mas fica engraçado. Fica tipo uma coisa mesmo. Assim, é o alívio cômico do filme. Gente, eu ia até perguntar pra vocês. Uma coisa que eu achei estranha é porque tem um momento lá, porque tem uma certa paixonite, né, que rola ali do dono da boate. Aliás, tem aquela amizade dela com o leão de chácara da boate, que é maravilhosa, né, também, né? Ele tem um diálogo com ela falando, olha, por que eu não te conheci na época que invadiram a casa da minha mãe, né? Imagina o que você ia fazer com ele. Mas aí, o cara é mó gente boa, pau pra toda hora. Legal ele, né, e tal. Só mata, né? Mata de manhã, à tarde e à noite. Mas assim... mas tá resolvendo os problemas. É, claro. Não, mas o que eu queria trazer, assim, que eu achei estranho... Porque tem um momento lá, porque aquele personagem, ele é um personagem muito escroto, né? Vamos combinar, né? O da boate, né? Que ele meio que força as minas a ter relação com ele. Ele ia fazer isso com ela também. Antes de acontecer esse negócio de aparecer esse cara machucado. Aí ele meio que se apaixona por ela e tal, e ela já tá lá em franco desenvolvimento da psicopatia dela, né? Pensando em matar todo mundo e cortar e costurar. Ela vê que ele tá se relacionando com uma outra mulher, né? E ela vai ameaçar a mina no banheiro. Vocês lembram dessa cena? Isso eu achei horroroso, gente. Eu achei enigmático. Porque não foi construído assim o personagem pra gente entender. Isso, né? Foi esquisitíssimo aquilo. Não só. Colocou competição feminina de novo, né? Tipo, por causa de um cara da boate. Isso pra mim foi péssimo, horroroso. Não só não foi construído, como eu achei também incoerente o tratamento que ela dá pros homens que ela escolhe usar como cobaia, porque são homens que cometeram violências, né, contra mulheres, e ao mesmo tempo ter esse tratamento diferenciado com o dono da boate, que também vive de explorar as mulheres, né? Exatamente, concordo. Ela relativizou, né? Você é meu amiguinho, pode. Aí não... aí foi uma derrapada, né? Que deram legal. É a famosa passação de pano. Sim, é verdade. Mas até o final do filme, né? A gente não tá dando muito spoiler, né? Mas assim, até o final do filme eu achei interessante, né? O que ocorreu, né? Que foi uma coisa meio que por acaso, né? Foi, ai caramba, né? Uma coisa que começou lá no comecinho do filme, o desenvolvimento daquilo vai acabar dando nisso, né? E tal, né? Até que eu achei o final interessante e elegante também, de certa maneira. Eu gostei muito mesmo, Michelle, da tua recomendação. Você não tinha visto ainda, Angélica? Não tinha, esse aí não. Só passado o mesmo olho, mas eu acho que eu não tinha assistido inteiro. Comecei, não terminei, por aí. Que bom, fico feliz. Sobre o final, eu só não gostei muito, assim, do subtexto religioso, que achei meio clichê, porque até então tava, assim, um filme irreverente, até de certo modo... Aquela Ave Maria tocando? Aquela Ave Maria, aquela posição em cruz, a roupa branca com o sangue vermelho, assim, achei muito forçado esse subtexto religioso. É deixar estilizado e tal. Acho que não foi nem por uma questão religiosa, é mais por uma questão de dar aquele estilo, assim, coisa profana. Só que chocar, elas queriam chocar, não sabiam como. Acho que foi mais chocar mais, na verdade, né? Pois é, não precisava, tava legal já, né? Tava lendo a respeito, várias das pessoas que aparecem lá realmente são famosas na comunidade Body Modification. Não são atores, são pessoas mesmo com as modificações. Ah, que legal. A pesquisa delas foi muito boa, pelo menos. Ah, legal. Quer dizer que a própria comunidade, então, questionou isso daí, né? Como foi. E depois eu vou mandar pra vocês um texto pra colocar nos comentários, talvez, que é uma crítica, realmente, como é
como se diz, reforça essa ideia de que essas pessoas são anormais. Isso ficou um pouco desnecessário no filme. Isso, exatamente. Mas se a como gente pensar que todos no filme eram anormais, digamos assim, né? Fora dessa normatividade que a gente viu. Inclusive ela era muito esquisita, a protagonista. Né? Ninguém, assim, no caso ali, se salva, entre aspas. Todos eram postos como pessoas problemáticas, assim, digamos. Todo mundo, né? Até os que aparentavam alguma normalidade, o sexo existe, enfim. Foi o filme, eu acho que dos que a gente escolheu pra pauta, Michelle, o mais divertido de assistir. Ele poderia ser trash, mas trash num bom sentido, assim. Eu até comentei também anteriormente que esse era um filme que... Era um filme ruim que é bom. Tipo, ele tinha tudo pra dar errado. Ele surpreendeu, confesso. Ele tinha tudo pra dar errado com as atuações não muito convincentes do elenco de apoio, com a história às vezes sem pé nem cabeça, mas assim, a direção e a atuação da protagonista levam ele, e ele é um filme delicioso de assistir. Fica na cabeça, né? Você fica com boas memórias depois, assim, das cenas. Eu fiquei com vontade de assistir o outro filme com essa atriz que você comentou, Michelle. Esse daí que é de lobisomem. Ai, o Ginger Snaps é maravilhoso, gente. Eu não Vejam, por favor. ainda. Quero ver esse filme. Vou colocar aqui pra ver. Eu fiquei fascinada pela atriz, gente. Ela é linda demais. Ela é linda demais. Ela tá no Hannibal também, gente. Ai, caramba. Mas qual personagem que ela faz? Eu não lembro dela. Ela é a namorada, a irmã do cara desfigurado. Ai, maravilhosa, lembrei dela. É ela, gente. Ela fez Arquivo X, ela fez um monte de coisa. Ela é maravilhosa. Nossa, então é por isso que ela é meio familiar, assim. Você fica tipo, já vi essa mulher maravilhosa. Mas ela é perfeita, realmente. Melhor do filme. Ela é minha crush eterna, gente. Eu achei que, de certa maneira, ela lembra você mesmo, Michelle, por causa da franjinha, do cabelo preto. Ai, gente, obrigada. Que emoção. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. If you're a really clever one and you know what it is to see, then you can make friends with a special one, a friend of you and me. His name is Mr. Babadook, and this is his book. A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Ba-ba-ba-dook, dook, dook. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Ba-ba-ba-dook, dook, dook. We might read another one tonight, eh? But you said I could choose. This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. Mum, does it hurt the boy? Mum, does it live under the bed? Mum? Samantha, qual seria a sua recomendação? Então, a minha recomendação foi uma diretora chamada Jennifer Kent. Ela é australiana, e aí fiquei pensando no poder da Austrália, né? Porque recentemente a gente fez o podcast da poderosíssima, incrível Jane Campion. A Jennifer Kent, ela atua desde os 7 anos de idade. E aí, uma entrevistazinha com ela falando o seguinte, que no final da adolescência dela, ela diz que escolheu atuar porque ela achava que as mulheres não podiam dirigir filmes. Porque, na verdade, se ela soubesse que as mulheres podiam dirigir, ela tinha, desde o começo, pensado em ser cineasta. É interessante isso, né? A gente já vê que a mulher ali, desde o começo, não se coloca naquela posição, né? Enfim. Ela se formou em 91 no Instituto Nacional de Artes Dramáticas, que é uma instituição australiana de formação de atores. Ela começou a carreira como atriz, trabalhando principalmente na televisão. Aí, depois de perder interesse em atuar, Jennifer Kent inspirou-se ao ver Dançando no Escuro, do Lars von Trier, para iniciar a sua carreira como cineasta. Ela escreveu para o diretor, falando que queria trabalhar com ele, queria estudar com ele. Aí, em 2002, o Lars von Trier convidou ela para assistir direção na filmagem de Dogville, e ela foi. E aí, em 2006, a Jennifer Kent dirigiu um episódio de TV de uma série australiana chamada Two Twisted. Em 2005, ela dirigiu o curta Monster, que foi exibido em mais de 50 festivais ao redor do mundo, para finalmente, em 2014, ela estrear na direção de longas metragens, adaptando esse curta dela, Monster, para o filme que veio a ser aclamado em 2015 como o melhor filme de terror daquele ano.
Então, quer dizer, uma diretora pra gente ficar de olho, que é uma diretora que já começou já bem forte no mercado de gênero, né? Porque naquele ano de 2015, no passado, o Babadook, que é o filme que eu escolhi aqui pra gente debater, foi eleito por várias associações de críticos, vários países, como o melhor filme de terror daquele ano. Caramba, concordo. Pois é. O Babadook foi estrelado pela S. Davis, tá fantástica no filme, essa atriz, com quem a Jennifer Kent tinha estudado na Escola de Artes Dramáticas da Austrália. Eu já conhecia ela da época dos estudos. Depois do sucesso dela com o Babadook, ela foi uma das diretoras cotadas para dirigir o filme da Mulher Maravilha, mas não rolou, né? Não rolou. Aí, devido ao enorme sucesso do Babadook, que ela roteirizou e dirigiu, no final de 2014, ela anunciou que escreveria um pocketbook sobre o filme, porque ficaram pedindo pra ela, já que ela fez o roteiro do filme também, queriam muito ler, né? E aí eu lembrei até do lance que vocês comentaram anteriormente, da Garota Sombria Caminha pela Noite, sozinha, que também virou o HQ, né? Que as pessoas queriam tanto que acabou virando HQ. E aí ela escreveu o livro em colaboração com o ilustrador Alex Juhans, que havia criado o livro que aparece no próprio filme. Atualmente ela foi convidada para dirigir a adaptação do livro Alice mais Freda Forever, do Alex Cole, que fala sobre o surgimento de um relacionamento amoroso entre duas jovens no Memphis em 1892. Eu acho que isso está em pré-produção, alguma coisa assim. Sobre o filme, né, o Babadook, a sinopsezinha do filme, assim. 6 anos depois da morte do marido, da Amélia, que é a protagonista, interpretada pela S. Davis, ela não superou ainda a trágica perda do marido. Ela tem um filho pequeno, um garotinho chamado Samuel, que tem dificuldades para amá-lo. O garoto sonha diariamente com um monstro terrível e ao encontrar um livro chamado The Babadook, que na verdade é um anagrama de The Bad Book, né, reconhece imediatamente seu pesadelo. Certo de que Babadook deseja matá-lo, o menino começa a agir irracionalmente para desespero de Amélia. E aí o filme vai todo nesse sentido, e engraçado, eu revendo Babadook hoje, inclusive pra gente fazer aqui o podcast, eu fiquei pensando muito nos filmes da Gabriela Amaral Almeida, que foi a diretora que a Camila escolheu. Porque, muito além de ser um filme de gênero, muito além de ser um filme de terror, é um filme que fala sobre maternidade, né? E a dificuldade que a protagonista tem de lidar com ser mãe sozinha, mãe solteira, porque o marido morreu, né? E é um tema recorrente também nas obras da Gabriela Amaral Almeida, pelo que eu percebi. Tanto Uma Primavera, como a Estátua, todos eles têm mãe solteira, né? E a dificuldade dessa mulher de se colocar no mundo enquanto mãe, criando um filho sozinho. E o Babadook vem muito nesse sentido, né? Muito além do filme de terror em si, ela vai falar dessa dificuldade da mulher, tem os diálogos incríveis dela com a irmã, numa festinha de aniversário da priminha dele, que as mulheres questionam que ela tá ali, coitada, pobrezinha, não tem o marido, o cara morreu. E ela não se liberta disso, né? E tal, não deixa a vida rolar, né? Assim, ela é muito julgada, sim. E aí ela vai transferindo aquele ódio pro filho, né? Aquela coisa que ela não consegue se enquadrar na vida, porque na verdade a vida dela meio que perdeu o sentido quando o marido morre, né? Isso vai sendo revelado ao longo do filme, e ela vai transformando aquele suposto amor ou irritação pelo menino por um ódio, né? Então é bem inquietante o filme. Realmente ela consegue construir uma atmosfera de terror maravilhosa. O filme aí, ele é um filme que tem até muitas questões que são levantadas de viés psicológico, de transtornos, né? Ela começa a ter imagem de insetos, né? Visões de insetos na casa dela, né? E esse personagem Babadook que ele vai entrar, ele fica meio assim, faz meio que uma leitura com a relação da própria perda dela, né? O quanto a gente consegue manter, né, nossos problemas ali guardadinhos, né, num cantinho e tentar viver, né? É meio complicado falar desse filme sem ficar dando algum spoiler, né? É difícil, verdade. Agora, quem não viu também, pode ver, tem no Vimeo, né, de graça, assim, liberado, o Monsters, que é o curta que fez com que ela se inspirasse para fazer desse filme, esse longa, que é muito parecido realmente. Você vê que tá toda a estrutura do longa tá ali no Monster já. Eu vi hoje também, antes de assistir o Babadook, e tá tudo ali, né? Embora a fotografia seja em preto e branco, sejam outros atores, mas a estrutura principal do filme do Babadook tá já no Monsters. É bem interessante ver o curta dela também. É pequenininho, uns 10 minutinhos só. Bem bacana. É interessante isso que tu falou, que o Monsters é preto e branco. Eu assisti o Monsters, ele é realmente um curta maravilhoso, né? E eu acho que talvez
talvez até por questão de facilitar a venda do filme, vamos dizer assim, para o grande público, né? O Babadook, ele não é um filme preto e branco, né? Mas ele trabalha com toda uma estética que funciona quase como se ele fosse em preto e branco. A direção de arte, por exemplo, a cenografia, o quarto do menino com parede cinza, roupa de cama cinza, tudo para criar a impressão. Sim, uma coisa... criando a impressão de que aquele é um ambiente em preto e branco, né? O próprio Babadook, ele tem essa característica de uma aparência assim, como se fosse o Nosferatu, né? Com as garras alongadas, né? Sim. Então, muita sombra, né? Bem expressionista mesmo. Bastante. E ela usa uns tons clarinhos, assim, tipo, puxando pro branco, um rosa bem clarinho. Ela é uma viúva de um luto rosa, né? E tem alguns momentos que o filme é bem surreal, tipo aquela cena que ela dorme com um violino, quando ela entra na banheira cheia de água com meninos. Nossa, é bonito demais. É tipo um dos terror mais lindos da vida, assim, o Babadook. É interessante. E aquele livro, eu quero muito aquele livro. Mesmo que ele me amaldiçoe, pode me amaldiçoar, cara, mas esse livro é maravilhoso. É a coisa mais linda. É muito legal mesmo. É pop-up, né? Livro pop-up. Diz que tem livro pop-up do Taxidermia, cara. Também um dos filmes mais agressivos que eu já vi na vida. Imagina tu abrir o livro assim, com os membros assim saltando. Acho que por isso que clamaram muito pra ela escrever o livro depois, né? Porque todo mundo queria o livro Babadook, né? Tu não ia querer deixarem na tua porta um livro assim? Tudo bem que ele tá te ameaçando, vai avisar, né? Olha lá. Continua lendo, tu vai ver só o que vai te acontecer, né? Vou entrar na tua casa, vou te matar. Mas, gente, é um filme maravilhoso. Eu vi muita gente detonando esse filme de uma maneira tão bizonha, tão injusta. Como é possível? O pessoal não fez a leitura, que é uma leitura muito interessante mesmo, essa questão do expressionismo e tal, essa figura angulosa, né? Que visivelmente tem relação com o objeto de interesse da criança, que é louco por magia, por mágicos, né, e tal, né? E o próprio Babadook também tem uma aparência assim, né, mais ou menos parecida, né, com cartola, né, e tal. E a inversão que ela faz no meio do filme é incrível, né, gente? Até meio do filme a gente acha que é uma coisa. Do meio do filme pra frente, ela inverte completamente a perspectiva de quem é o quê, e o filme fica fantástico, até porque a atriz principal tá incrível no filme, né? O trabalho facial daquela mulher é uma coisa realmente, ela se transforma ali. A Essie Davis, ela leva o filme nas costas, né? A menina é ótima, mas o foco é maravilhoso. É interessante até que no Monsters, o Babadook aparece muito mais, assim, a gente vê a cara dele, que inclusive é bem meio ridículo, assim. Pessoa maquiada, mas assim, uma coisa meio tosca, sabe? E aí achei legal porque você vê nitidamente que ela fez aquela experiência que ela também não gostou e que ela muda completamente o modo que o Babadook se apresenta no longa, né? Quer dizer, a capa original tal, a mesma coisa fica ali, mas não aparece mais o rosto, fica aquela coisa só, né, a sugestão, aquela cara dele que a gente não vê mais. É legal ver essa evolução dela também, o que ela fez no curta e passou pro longa, bem interessante. Rapidinho, gente, e o que ele faz, o barulho, hein? É tipo o grito, né? Que tem aquele ronco, assim, né? Dá um medinho. Eu tenho medinho desses filmes que usam som dessa maneira, né? Mas é muito legal. Não, eu ia falar só o quanto é legal assistir esses filmes e debater depois, porque eu não tinha me ligado nessa questão de expressionismo. Ele é totalmente estética expressionista mesmo. Eu não fiquei com medo desse filme em momento nenhum. Eu fiquei angustiada e triste, porque, tipo, aquela mulher nitidamente tá passando por uma depressão e aquilo é uma grande metáfora, né? Do filme, inclusive. Do Babadook. Nossa, eu chorei o filme inteiro, gente. Eu achei a coisa mais triste. Sim, eu achei muito triste. Eu não fiquei com medo em momento algum. Eu só ficava desesperada. Gente, alguém ajuda essa mulher. E a questão da maternidade também, que não é um mar de rosas, que tem seus problemas, que é muito difícil e tal. E como o papel da mulher, tipo, a mulher, ela naturalmente é mãe, é instinto. Não, isso não existe, né? E no filme, essa questão colocada, a dificuldade, nossa, pra mim foi muito angustiante. Eu senti mais um drama do que um terror. Não, e todos abandonam ela, é incrível, né? Todos exatamente, ela tá sozinha, cara. Sozinha mesmo no mundo. Ela é criança. Ainda tem o lance da culpa, né? Aquela coisa da criança, ela levar a culpa e tudo mais. Nossa, é incrível. Eu também não cheguei a ficar com medo do filme, embora eu ache o filme primoroso. Eu também levo ele mais para esse lado desse drama, dos aspectos psicológicos dela tentando lidar com o luto, com o filho, com a questão da vida afetiva e sexual dela, que foi podada com a chegada do filho, né, justamente com a morte do companheiro dela. Então eu acho interessante também como acontece isso, assim, que algumas cenas que deixa bem claro quando, por exemplo, o menino entra no quarto e interrompe ela quando ela estava tentando se masturbar, né.
E tem uma cena em que ela fica observando um casal que tá se pegando no carro. Até quando o menino fala assim pra ela que nunca vai sair do lado dela, assim. Isso dá uma carga edipiana muito pesada, assim, pensar que... Tanto que... no momento que o monstro sorri, o sorriso do monstro é o mesmo sorriso do menino, né? Então o monstro, ele de certa forma, ele tá ali atormentando ela com todas essas questões relacionadas à maternidade, à solidão, ao luto, que são materializadas na figura do próprio filho, né? Verdade. Exatamente. Muito concordo. Boa, né? E tem um momento que ela até tem possibilidade de se relacionar com uma outra pessoa, né? E ela acaba deixando passar essa possibilidade também, né? Porque tem um cara, né? Que ela conhece, que ela trabalha acho que numa clínica, não é? E ela acaba até conhecendo alguém, só que ela não consegue desenvolver isso daí, né? A vida dela é meio que o menino reclama até, né? O menino fala, você não deixa eu ter um pai? Que ele queria um pai, o garoto. Esse filme, de certa maneira, na época quando eu assisti, eu já tinha assistido aquele filme A Invasora, né? A La Interieur, né? Que é um filme francês. Nossa, que é maravilhoso. É maravilhoso, é um filme, né? Essa questão da maternidade, essa questão da tua vida, ela parou, né? Você perdeu uma pessoa querida e tua vida não tem sentido, né, e tal, e você vai acabar, né, entrando num mar de loucura. Recomendo, inclusive, paralelamente, para quem tiver uma curiosidade, claro, não tiver problema com cenas um pouco gráficas, já que vai ter uma outra personagem que ela vai tentar arrancar, né, o bebê da barriga de alguém, né, então procurem, é um filme interessante, né, e eu gosto muito desse novo cinema de terror francês, né, que beira o cinema extremo, né, então vale muito a pena. O Babadook, eu acho que eu já falei dele em pelo menos uns 3 ou 4 podcasts. A gente gravou um podcast falando do cinema australiano e uma das minhas obras selecionadas foi The Babadook, né, e tal, né, então eu já falei tanto desse filme que já não sei nem mais o que falar. Gosta mesmo, né? Gosto muito, recomendo muito o filme pra todo mundo, gente. Verdade. Sensacional, é muito legal. E a S. Davis é vida, gente. Procurem tudo que essa mulher fizer, cara, e vão atrás, porque tem até uma série dela, né, Isabel? Isabel adora uma série dela também, que eu também já assisti. Lembra? Qual? A Miss Fisher. Tem na Netflix. Tem 3 temporadas já. Ela é a protagonista, ela é tipo uma detetive particular, a lá Sherlock Holmes e tal, na década de 20 na Austrália, feminista, uma mulher solteira, independente, é ótima. Nossa, eu vou querer agora, já adorei, obrigada. O visual dela, eu assisti também. Gente, é maravilhosa, essa mulher é linda. Quando eu vi ela em Game of Thrones, né, que ela participa de um segmento lá onde ela vai reinterpretar a história da série, nossa, eu falei, meu Deus, fecha a casa que apareceu S. Davis, né? É maravilhosa, cara. Muito bom. Muito foda, Samantha, a tua recomendação, cara. Oui, chérie, c'est moi. Allô? Ma femme a disparu. Je suis inquiet. Quand j'ai pas d'éléments plus concrets, je peux rien faire. C'est ma femme. E eu vou ser, como sempre, a chata do podcast, né? Eu trouxe o filme mais bizarro, mais maluco e tal, né? Mas eu vou explicar o porquê da minha seleção aqui, né? Tem que pingar um colírio alucinógeno, assim, antes de ver, entendeu? Pois é. Daqueles lá que é bom de você assistir, tu toma um gole, vai tomando alguma coisinha. Não, brincadeira, gente, é um filme maravilhoso. Mas vamos lá, então. A minha recomendação aqui, depois a gente vai falar da Camila, tá? No finalzinho aqui, porque tem uns curtas da Camila, a gente vai tocar o áudio da Camila também pro ouvinte conhecer a seleção que a Camila fez, né? Que é bem legal, da diretora. Mas vamos então à minha recomendação aqui, né? Eu trouxe um filme chamado The Strange Color of Your Body Tears, né? Que é um filme realizado por um casal de diretores, né? O tema aqui, a temática seria somente diretoras, mas eu na questão da experimentação, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? O nome do casal, por sinal, é Helene Caté e Bruno Forzani, né? Eles têm um filme muito famoso chamado Hammer, de 2010, que é um filme que já tem inspirações do giallo italiano, né?
mas eu já tô com ele na lista, já tô com ele na cabeça para fazer outras coisas, para gravar um outro podcast, e apareceu aí na minha timeline essa indicação, né, desse filme de 2013, que é um filme que também vão ter essas inspirações do Diallo, filme muito interessante, um filme cheio de experimentações visuais, que eu particularmente eu não achei nada chato, entendeu? Eu já fiquei brincando, porque assim, gente, eu gosto muito de pesquisar terror, e o Diallo tá entre o terror que eu tô pesquisando. Então eu já tenho uma certa familiaridade com a obra do Mário Bava, do Dario Argento, né? Desses diretores que fazem o cinema cheio dessa estética do Diallo, né? Vocês conhecem um pouquinho? Eu perguntei a Isabel, acho que ela só assistiu O Pássaro das Plumas de Cristal, não é, Isabel? Isso. Porque tem a questão do assassino da mão enluvada, né? Isso aí veio da literatura, né? O nome Diallo, por sinal, faz referência à cor das capas, né? Que eram capas amarelas, né? E depois foi para o cinema. E tem uns representantes maravilhosos disso daí, né? Diga-se de passagem, a Michelle deve conhecer, porque se tem uma pessoa que conhece terror como mais ou menos e gosta muito também, acho que é a Michelle, né, Michelle? Suspira, né? Nossa, eu amo Argento. Pois é, são maravilhosos. E esse filme, ele parece que ele transcende. Isso que eu gostei, assim, que o pessoal falou. Esse filme chega a transcender isso daí, né? Ele vai explorar todas essas questões visuais, as cores que vieram lá de Mário Bava, que o Argento depois também colocou em seus filmes. Por exemplo, essa sequência de Profundo Rosso, que é um outro diálogo muito famoso. Essa questão da estética, que ela tem que ser super over, né? Excesso de elementos visuais, né? Que chega a te deixar meio zonzo. Música maravilhosa, as músicas dos diálogos são muito boas. E os diretores, eles fazem esses filmes que eles utilizam como inspiração essas obras do cinema, os diálogos, para poder fazer os filmes. Eu sei que pra mim foi uma experiência maravilhosa. Falando da sinopse do filme, não é uma sinopse que dê pra falar muitas coisas, né? Porque é mais, eu acho, que você dá o play e você curtir. Mas é basicamente assim, é um homem chamado Dan, que ele volta de viagem, né? Ele tá no aeroporto e ele liga pra esposa dele. Ele fala, estou chegando aí, já estou no aeroporto. Quando ele chega no apartamento dele, um prédio assim que é visualmente sensacional, todo em estilo, acho que é Art Nouveau, né? Se eu não me engano. É uma coisa incrível. É incrível, né? Lembra muito aquelas obras. Aliás, o filme tem uma referência muito interessante com um artista chamado Mucha, né? Se você vê o próprio pôster, né, do filme, muitas das obras do Mucha, se você procurar no Google aí, você vê que tem aquelas mulheres maravilhosas com aqueles círculos no fundo, né? Os cabelos, o próprio pôster do filme, que é lindo, gente, é lindíssimo, tem uma base que lembra muito a obra do Mucha, né? E o próprio prédio, os apartamentos, os papéis de parede também lembram Mucha. Mas esse homem, ele vai chegar na casa dele, o que acontece? É a coisa mais bizarra do mundo. Ele chega, ele bate na porta, vê que o pega-ladrão tá passado da porta, e ele fala, né? E tal, porque se a pessoa saiu, concordem comigo, né? O pega-ladrão não ia estar fechado, ia estar aberto. Aí ele chega, chuta a porta, entra, cadê a minha esposa? Né? A partir daí, então, ele vai viver momentos de pura psicose e loucura e que vão render cenas maravilhosas, porque ele vai começar a procurar a esposa dele que está desaparecida, até o momento que ele vai encontrar uma parte da esposa dele, só a cabeça. Gente, eu tô dando risada, mas eu não sou sádica, não, é que é maravilhoso. Sei. Ele só encontra uma parte. Não, mas ele faz uma experimentação tão maluca. Logo no começo eu já vibrei com aquilo, gente. É um filme que tu não precisa de drogas pra tu ficar doidão, que foi muito da hora. Ele pega assim umas cenas em preto e branco e ele faz tipo fotografias ou frame a frame, sabe? Onde vão aparecer cenas de uma mulher que seria a mulher dele, né? Ela fazendo uma brincadeira com faca e tal, parece uma mão de boneca e uns recortes assim, você vê que aparentemente parece que era alguma brincadeira sexual que no final deu errado. E a busca dele, gente, pra saber onde é que tá a esposa dele, nesse prédio cheio de gente maluca da cabeça, é maravilhoso. É maravilhoso. A cena, por exemplo, que ele vai tocar todas as campainhas do apartamento. Aí vai tocar numa vizinha. Nossa, cena incrível. A trilha sonora nessa hora é fantástica. É maravilhosa. Aí ele toca, a vizinha fala, minha mulher sumiu, me ajude. A única que fala que vai ajudar, ela fala, suba. Aí você fala, né? Aí ele chega lá, só aparece as pernas da mulher. Entendeu? Ela com umas botas maravilhosas, eu já sequei a bota, falei, linda. Então umas botas. Todo o visual do filme é muito rebuscado e muito bonito, eu achei, né? Não, e aí a história que a vizinha conta é fabulosa, né? Como é que o marido dela sumiu? Muito incrível, no buraquinho da parede.
É muito bom, cara. Ela vai contar a história dela porque o marido dela sumiu também. Ou seja, nesse prédio acontecem coisas muito bizarras, né? E o filme vai misturar imagens, cores, imagens vão fazer caleidoscópios, assim. Gente, é muito experimental mesmo, assim. Eu achei muito lindo, né? Esse negócio vão aparecer assim as mãos, as famosas mãos de assassinos enluvados, né? E tal. Vai ter muita violência, né? As vítimas, elas vão aparecendo, mulheres, com uma facada na cabeça, né? Você vê que o assassino, ele tá matando a vítima com uma facada na cabeça. A própria esposa dele, a cabeça que aparece, tá com uma facada. Cara, eu achei muito legal. Tem uma cena de perseguição atrás do papel de parede. Gente, vocês têm que assistir esse filme. Cara, qual é o filme que você fala? Esse papo é muito louco, né? Não? Muito louco, gente. Tem uma cena de perseguição que eles vão entrar no papel de parede. É sensacional, gente. É muito interessante. Lá no mundo invertido, né? Pelo silêncio, é que vocês estão vendo que ninguém gostou do filme, né? Ou ninguém viu, não sei, né? Angélica, mas do jeito que você tá falando, eu tô com vontade de rever. Gente, porque é muito legal. Tu tem que botar tipo assim, claro que não é obrigatório, mas se tu conhece um pouco do diálogo, cara, tu vai viajar, porque aparecem muitos componentes do diálogo, desde a música até o próprio visual em si, né? Aquele excesso de componentes, sabe, em cena, tudo muito. A direção de arte é muito incrível, né, Angélica? A composição do cenário, cada cena que eles compõem ali, cada objeto que tá na cena, nada ali é de graça, tudo tem uma função, é muito incrível. O trabalho que eles devem ter tido pra fazer esse filme deve ter sido uma coisa de louco, realmente. Vou ter que assistir o Hammer, então, de qualquer jeito. Porque nesse filme aí, que é o primeiro filme deles, eles tinham feito primeiramente só curtas, né? Nesse Hammer, ele faz a visão da mulher, né? Porque o diálogo, ele tem uma coisa de meio misógina, né? Uma crítica geral, né? Esse excesso de mulheres nuas e tal, perseguidas. Sim. No Hammer, eles têm uma visão da mulher, dessa situação, da vítima, entendeu? É interessante. Então eu falei, então eu vou assistir. Eu gostei dessa experiência. É aquele filme que a gente vive uma experiência vendo o filme, né? É que nem assistir os médias lá do Kenneth Anger, por exemplo, entendeu? Eu gosto de Kenneth Anger, eu gosto dessas experimentações visuais, entendeu? Então pra mim foi uma viagem que eu já tô curtindo, entendeu? Então, mas o filme tem pontos muito positivos. Essa parte visual dele é espetacular. Eu li alguém resenhando com a palavra sensorial, e é isso que o filme é, realmente. Aquela cena que tem um monte de cacos de vidros e os corpos, assim, se esfregando naqueles cacos, aquilo é muito angustiante. E a referência toda, né, o cinema giallo é espetacular, só que o ritmo, pra mim, Michele, não funcionou. Eu achei um pouco cansativo, assim, mas eu reconheço o trabalho gráfico, a beleza, a trilha sonora, tudo isso pra mim muito, muito bom mesmo. Eu fiquei delirando. Tem uma cena, gente, que ele veste a própria pele. E tipo, com as cores ali de um argento, sabe? Com aquelas cores ele vai fortes. Mutilando de dentro pra fora. É bizarro. É sensacional. É bizarro. Eu assumo que é bizarro, gente. Mas é Não, mas é um bizarro bom, muito bom. Isso que a Michele falou da experiência sensorial foi o que eu mais apreciei no filme. A questão estética dele é muito forte. Alguns momentos eu achei assim, não só o diálogo, questão de uso de cores e tudo, mas também alguma influência do Hitchcock. A direção de arte, aquele prédio, Art Nouveau mesmo, ele poderia ser, quer dizer, ele é, né, um personagem no filme, né, e maravilhoso. Sim. Foi uma escolha precisa. Como Suspiria, né, a casa também é um personagem, né, da história. Sim. Foi uma escolha precisa, a questão de como as coisas vão, assim, se mesclando até, as ações vão seguindo umas às outras, uma questão de voyeurismo até, mas, assim, eu achei que faltou um pouco mais de substância para segurar, na minha opinião, né, toda essa estética, assim. Eu achei que precisava ter um pouco mais de estruturação no roteiro para dar uma forma um pouco melhor, né, em toda essa experimentação visual, assim, porque o visual do filme é muito maravilhoso, mas chega no final a gente não sabe muito bem nem qual que era a proposta exatamente, sabe? além da exploração visual, né? Não sei, assim, eu fiquei com sentimentos mistos. Eu gostei do visual do filme. Ele, pra mim, foi o oposto do filme do American Mary. Ele é um filme bom que é ruim. É o contrário. Isso, maldade, não, imagina. Ouvinte, não leva isso a sério, não, imagina. Bom. Um beijo e o Vini também, lá no nosso grupinho dos padrinhos e madrinhas. Veja lá, ouvinte. Bom, gente. Ele impressiona realmente pela montagem, mas é complicado, assim, porque ele me deixou com náuseas, assim.
Porque ele é bem repetitivo, né? Tipo, ele... Sim. Né? Mas é vertiginoso. Sim. Então, talvez, justamente pela montagem incrível, mas o resultado mesmo, ele bate de um jeito meio nauseante. E eu tenho fobia de fósforo, então vocês imaginem. Toda hora tem um fósforo riscando. Teve um efeito Pokémon em ti, né? Tu ficou assim... Mas assim, tem que ver, porque é realmente uma experiência muito diferente. Cinema é experiência, é experimentar, né, e tal, né? Pensei assim, eu tinha uma gama de diretoras legal pra escolher, mas eu falei, vou pegar alguma coisa que eu não tenha falado em algum podcast, em algum momento, entendeu? Eu peguei uma coisa mais recente, né, nesse sentido, assim, pra não ficar falando de coisas mais conhecidas, né? Tentei ir por uma coisa diferente, mas eu gostei, entendeu? Então eu vou ficar de olho, inclusive, nesse casal aí, a Helene KT e o Bruno Forzani, porque, aliás, eles fizeram um segmento de ABC da Morte também. ABC da Morte é a antologia, né? Pra quem gosta de terror. Eu acho maravilhoso. Eu amo, né? Angélica, aliás, sabe se eles são casal mesmo ou se eles são... São casal, os dois, são casal, né? E nasceram no mesmo ano, 76 e tal, né? Mó bonitinho, assim. Balístico, hein? Pois é. Então, mas eles fizeram uma versão... Olha só o nome do segmento que eles fizeram no ABC da Morte. Gente, eu recomendo muito vocês assistirem, porque, inclusive, o ABC da Morte 2 é um dos melhores segmentos dirigido por um brasileiro, que é a coisa mais linda do mundo. Mas o ABC da Morte 1, eles participam do segmento O de orgasmo. A parada é ABC da Morte, então reflitam. O que será isso? Esse também tem bem isso, né? Não tem ABC da Morte no nome, não. Mas gosta pra caramba. Ai, tá bom, gente. Vamos então lá pra recomendação da nossa amiga Camila, escutar o áudio dela? Bora lá. Posso comer um? Antes dos parabéns. Mãe, relaxa. Não tem ninguém aqui além da gente. Mas não tinha uma vela menos... rosa? Desde quando você não gosta de rosa? Você gosta de rosa? Eu não tenho mais idade. Eu também não. Por gentileza, com quem eu falo? A Gênese morreu. Perdão? Alô, por favor. Patrícia Evelyn dos Santos? Alô? Eu não escutei você entrar. Posso pegar na sua barriga? Pode, Clara. Ele come o que você come? Ela. É uma menininha. Como você. E sim, ela come o que eu como. Ela rouba a sua comida. Não é bem assim, Joana. É sim. Ela rouba a sua comida. Ela é má. Bom, eu escolhi falar da Gabriela Amaral Almeida. Ela é diretora, roteirista e dramaturga de São Paulo, mestre em literatura e cinema de horror pela Universidade Federal da Bahia e fez especialização em roteiro na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba. Então ela tem uma experiência já como roteirista e ela gosta muito de trabalhar um cinema de gênero, especialmente um cinema de horror. Ela fez 5 curtas. E esses curtas se chamam Náufragos, de 2010, que ela dirigiu com Matheus Rocha, Uma Primavera, de 2011, A Mão que Afaga, de 2012, Terno, de 2013, que ela co-dirigiu com a Luana Nemange, e Estátua, de 2014. Ela está preparando um projeto de longa que se chama A Sombra do Pai, que passou por o Laboratório de Roteiro, Direção e Música e Desenho de Som no Instituto de Sundance, e agora ela está preparando o lançamento do primeiro longa, que se chama Um Animal Cordial, que estava em fase de finalização, mas ela prevê lançar ainda para esse ano. Esse filme tem no elenco Irandir Santos, Murilo Benício, Camila Morgado, então vai ser a primeira grande produção dela dentro da categoria de longa-metragem, porque até então ela é curta-metragista.
Uma coisa que eu percebo muito forte no cinema da Gabriela Amaral é esse tema da maternidade. Nos filmes, na forma como ela explora esse gênero de horror nesses curtas, é muito forte essa ideia de que a maternidade ela não é garantia de plenitude ou de satisfação da mulher. Ela pode ser uma experiência assustadora, que te induz a uma certa solidão, a um certo esvaziamento dos afetos. Então ela vai aí no contraponto do que a normatividade pensa sobre a maternidade, com essa condição maravilhosa da mulher, de uma possibilidade da mulher estar no mundo, na sociedade, é ser mãe. E aí ela vai colocar em xeque essa ideia de que não é uma garantia de uma vida plena. Ela pode ser uma experiência muito solitária. Eu escolhi para essa edição especial os 3 curtas que ela dirigiu sozinha, que é Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua. Então, nesses filmes você percebe que todas as personagens, as protagonistas, são mães solteiras que se separaram de seus parceiros e cuidam sozinhas dos filhos. Então tem essa pré-condição dessas personagens nos 3 curtas. Em Uma Primavera você vê a mãe que prepara um piquenique de aniversário para a filha pré-adolescente, que está completando 13 anos. E imediatamente você percebe uma desconexão de interesses entre essa mãe e a filha. A mãe tem um apego afetivo muito forte em relação à filha, e a filha parece estar mais apegada a figuras masculinas, como o pai e o namorado, com quem ela sempre se comunica pelo celular. E aí a Gabriela, o que eu acho interessante é que a Gabriela ela constrói ao longo dos filmes metáforas que conseguem dar conta dessa condição psicológica da personagem, ou pelo menos do tema que ela está querendo abordar. Uma dessas metáforas é o pássaro que cai morto no ninho. É como se esse pássaro ele fosse a imagem dessa filha que está desgarrada e que caiu do ninho e precisaria se libertar, mas a mãe vê como um elemento ali morto. Também é interessante a forma como ela conduz isso no visual do filme, porque há vários elementos neste curta específico que são em tom vermelho, em cor vermelha. Então você vê, por exemplo, desde o corte da menina ali no início, que sangra, até o cabelo mesmo da personagem, que é vermelho. As árvores também são em tom vermelho, e as árvores elas cumprem um papel muito importante dentro do espaço do filme, mas também para dar conta dessa dimensão psicológica da personagem, que está em aflito à procura da filha que desapareceu. Então são árvores longilíneas, e depois você vê uma sequência em que essas árvores estão retorcidas, e misturada ao som daquele lugar se torna um ambiente muito claustrofóbico. Já em A Mão que Afaga também é muito presente essa ideia da construção de uma espacialidade que dá conta desse estado mental da protagonista. É um espaço que é cheio de cores vivas, e que isso é bastante contraditório, porque é um espaço também que é desprovido de emoção. E há uma valorização de uma luz muito contrastada, e você vê com muita clareza essa distinção entre luz e sombra no filme, né? É uma luz extremamente marcada, de tom expressionista, e que dá conta um pouco desse esvaziamento dentro do ambiente familiar. A mãe, que é interpretada pela Luciana Paz, ela é uma atendente de telemarketing, o que me parece bastante paradoxal na construção desse personagem, porque ao mesmo tempo em que a função dela é estar em contato com as pessoas, ela é inábil em se comunicar com o próprio filho. E os filhos, normalmente, nos filmes da Gabriela, eles são fechados em seus universos particulares. E as mães, elas procuram sempre chamar a atenção, ou dando presentes, e o elemento do abraço é muito forte, inclusive nos 3 curtas. Esse abraço como uma metáfora, uma busca por um afeto desesperado. Então a personagem da Luciana Paz, ela organiza uma festa de aniversário para o filho, que só tem uma convidada, uma criança convidada que vem com a mãe, e imediatamente você vê aquele estranhamento nessa sequência. E tem um outro elemento bastante estranho e insólito, é o urso,
que é convidado para animar a festa e não consegue dar conta dessa animação. Então ela trabalha esse elemento do horror junto com a comédia, com o humor, que é muito, muito bacana. Já no Estátua, há duas mães. Uma mãe que trabalha e deixa a filha aos cuidados de uma outra mulher. E a babá, que é interpretada pela Maeve Jenkins, que também está grávida, né? Ela vai ser mãe, né? Ela tá grávida. E que é uma mulher que é mãe solteira, né? Porque, enfim, o pai dá a impressão de que o pai não quer assumir a criança. E tem essa criança que é bem assustadora, que a gente não viu nos filmes anteriores, né? Essa imagem de uma criança aterrorizante, assustadora, que eu acho que talvez aí seja um momento assim, de vingança mesmo, porque, enfim, é uma criança que é carente de afeto, porque a mãe ela nunca está em casa. Então ela é como se fosse um elemento vingativo aí que aparece no cinema da Gabriela, que até então as crianças elas não tinham esse aspecto. Novamente aparece aí o animal como um elemento que vai dar conta desse tema que está sendo tratado, né? Que ela fala de um cachorro que morreu e era um filhote. Tem um hamster também. Essas mortes animalescas, elas metaforizam essa situação que está sendo dada, essa perturbação psicológica, que também é uma perturbação psicológica que também passa por um trabalho muito sofisticado de som, inclusive nos 3 curtas. Nesse filme específico tem também a brincadeira da estátua, né? Como se fosse uma dinâmica aí da imobilidade, do que fazer diante dessa situação de relação entre mãe e filha. Enfim, eu já conhecia o trabalho da Gabriela, porque eu já fui aluna de roteiro dela. Eu decidi escolher a Gabriela pelo fato dela ser uma diretora brasileira que tem muito potencial dentro de uma construção de cinema de gênero e que pode aí render longas bem fortes dentro de uma linha de cinema paulista que já tem nomes fortes, principalmente, por exemplo, o cinema da Juliana Rojas, que veio da USP, tem uma turma toda da USP que está trabalhando essa ideia de um cinema de gênero. Uma outra realizadora nova também, que é curta-metragista, se chama Mabel Lopes, que também vem da formação na USP. Então a gente precisa ficar atento a essas diretoras que estão pensando cinema de gênero, cinema de horror, e que fazem isso de uma forma muito sofisticada. Camila, então, como vocês viram, ela selecionou os curtas da Gabriela Amaral, Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua, né? Que foram curtas que, olha, meninas, eu adorei. Concordo muito com o que a Camila falou, a Samantha comentou essa questão da maternidade, que ela tá sempre ali, né, nessa obra da Gabriela Amaral. Nossa, tô louca pra ver esse longa dela, gente. Fiquei apaixonada por essa mulher, fiquei louca por ela. E a gente vai vendo que, assim, as pessoas que fazem terror no Brasil estão sempre interligadas, né? Porque, por exemplo, a Gabriela foi roteirista do filme do Marco Dutra, o que fez super sucesso também, Quando Eu Era Vivo. Passante. Pois é, Passante. Então a gente vê que o Marco Dutra fez a montagem dos filmes dela, então tá todo mundo meio que junto ali, né, fazendo um pool, eles, a Juliana Rojas, no terror no Brasil, né, tem um pessoal forte do terror no Brasil, e ela é um nome forte do terror no Brasil. Maravilhosos, todos, né, essa galera do terror no Brasil, eles não estão pra brincadeira mesmo, é só gente boa envolvida. E o que é legal é que é um terror refinado, né, bem refinado, não é aquele terror escatológico de sustinho, não é isso, né? O Rodrigo Aragão mesmo, né, com a antologia dele, né, que fala de folclore brasileiro, que tem participação do Zé do Caixão, tem escatologia, tem gore, mas tudo. Eu tô falando desse pessoal que eu citei agora, Gabriela, Juliana e Marco Dutra, que é um trio assim que trabalha bastante junto, né? Eles têm um terror, um horror bastante refinado, e eu acho bem elegante, legal. Sim. Elegantes, A atuação da Luciana Paz, né? Que ela é muito bacana. Qual que é o segmento dela? O curta que ela fez? É o da Mão que Afaga. A Mão que Afaga, isso. Ela atuou também no Sinfonia da Necrópole e no novo da Ana, o Banho Só a Uma. Uhum. Eu gosto muito da atuação dela e ela vai estar nesse novo da Gabriela também, né? Junto com o Irandir Santos, que é meu queridinho. Ai, gente, isso é maravilhoso. E ela é ótima, porque ela adora fazer filme de terror, né? A gente vai exibir também no filme delas, um curta da Mabel Lopes também, que é excelente, diretora, faz filme de terror, hein, gente? Mabel Lopes, olha esse nome, brasileira de São Paulo, que a Luciana Paz também faz ela e a Gilda Nomassi são as protagonistas do curta. O nome do curta é O Demônio Não Sabe Brincar.
que também é essa coisa de relacionamento, de maternidade, tudo. Ou seja, gente, o universo da maternidade é muito sombrio, hein? Ah, sim, como rende. Rosemary. Desde o bebê de Rosemary. Agora não, referente aos curtas, né, se eu puder, porque é assim, gente, o único que eu não consegui assistir mesmo, mas eu procurei, hein, gente, foi esse da estátua, esse eu não consegui. Procurei bastante, não consegui localizar, mas os outros estão bem fácil de arrumar em streaming, por sinal, pra ver. Mas Uma Primavera, que é o da mãe que ela perde a filha de vista, né, e tal. E A Mão que Afaga, que é esse daí que a moça trabalha com telemarketing. Tem uma coisa meio Donnie Darko, o cara que aparece vestido de... Sim! E David Lynch também, né? Ele é muito lynchiano. Nossa, sim. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, gente. Eu tô louca por essa diretora, sério mesmo. A Angélica vai ficar louca com Estátua, que é o mais tenebroso dos três, pra mim, o Estátua. Eu também achei. É o mais, assim, que tu fica mais com o cabelo em pé. O final do curto, então, é incrível. Não, meu coração gelou, gente. Vocês não sabem. Aqui, estamos falando com as mulheres. Eu acho que a única que sou mãe sou eu, né, gente? Pois né? Pois Olha é. só, Fala aí, né, Angélica. Essa senhora, né? Essa senhora Angélica. Gente, meu coração gelou, cara. Vocês não entendem. Quando eu comecei a assistir Uma Primavera, ela perde a filha de vista. E tem aquele negócio, aquele lance do toque de celular da filha. E ela vê, ela fala, minha filha tá escondida ali atrás da árvore, que elas vão fazer um piquenique. E ela vê só o celular no chão. Eu falei, meu coração parou. Você fala, não. E aquele negócio do passarinho morto, né? Eu falei, não. Eu falei, vai ter alguma relação, gente. Eu fiquei numa angústia, sabe, tão grande, né, e tal. Mas no final, o terror tem a questão da maternidade e a questão também de você não aceitar as características do seu filho, né? Teu filho tá crescendo, teu filho não quer mais saber de bolinho, tua filha não quer saber de bolinho rosa, né? De coisinhas rosa, não é mais criança, né? Eu tô passando por tudo isso agora, né? Apesar que no meu caso, meu filho já não é nem mais um pré-adolescente, nem adolescente, já tá caminhando para ser um adulto mesmo, né? Qual é a idade, Angélica? Vai fazer 19 anos, né, agora, né? Já é adulto. Ou seja, já passei por isso tudo, de comprar coisa de criança. Angélica, vamos parar com isso aí. E da Mão que Afaga, gente, eu fiquei gelada de medo daquele homem, porque eu tenho medo, gente, numa boa, é um bagulho meio estranho, esse pessoal ficar vestido com roupa de bicho por aí. Eu sei que o pessoal chama engraçado carreta furacão, eu tenho medo dessa porra, gente. Dá um medinho, Mas é assustador demais. Gente, eu adorei esses filmes. Não só essa questão, acho que não tem só a relação com a maternidade, mas também com outras etapas de transição, né? No caso, a Primavera, como o título já diz, tem muito a ver com essa coisa da puberdade chegando e de como a mãe tem que se relacionar com isso também, né? Não, o medo que se reflete ali, de certa forma, tá relacionado com a chegada da puberdade da filha, né? Com o interesse dela ela some porque foi encontrar com um menino, né? Que ela tava afim, né? Então, tem muita essa relação, né? E no Estátua, a própria gestação, né? Que também é outra etapa de transição. E a questão da infância, né? Que aparece de uma maneira muito estranha, assim, no Estátua. E é muito tenso, incômodo. E ela tá regurgitando, inclusive, sobre se ela quer ou não aquele filho na barriga dela, né? Aquela criança, justamente, a que ela tem que tomar conta no Estátua. O horror tá naquela criança. Sim, não só pelo... Né, a criança vira, assim, realmente um Babadook. Gente, uma coisa que me marcou também, porque eu já trabalhei de tanta coisa nessa vida, vocês não têm noção, gente. Eu já trabalhei com telemarketing também, em atendimento. E é uma das profissões mais terríveis que vocês possam imaginar. Entendeu? E aquele negócio, porque assim, você vê que ela sofre aquela violência, porque aquilo é violência, gente. Sim. Quando alguém liga pra você e te oferece algum produto, você não precisa gritar ou xingar a pessoa e falar que é feia, que é uma merda, que trabalha num emprego de merda. Você não precisa fazer isso, você tá humilhando outro ser humano, não é verdade? E você vê que ela reproduz a mesma espécie de comportamento. Quando ela contrata. Exatamente, quando ela vai contratar esse serviço de animação, de pessoas vestidas de bicho, que é um horror, que eu nunca vou chamar essa droga, ela pega e, rapidinho aí, por favor, que eu tô esperando. Ou seja, ela reproduz a mesma espécie de tratamento que ela recebe, cara. É bem legal. Esses dois que eu assisti, eu fiquei muito apaixonada, muito. É bacana na Mão que Afaga também, ela tá contratando o serviço do urso, né? Eu já vi logo ali uma segunda conotação. Sexual, né? Tem final, né? Sim, porque, né, aí sobra um tempinho ali no final, depois daquela festa medonha, né, que só vai as duas convidadas e o terror tá justamente nessa solidão deles, né, de ser... A mãe e o
filho se entende ali como que é superficial as pessoas e como que eles estão sozinhos mesmo. E aquele final com o urso, meu Deus do céu, é maravilhoso, é muito explode a cabeça. E foda demais, e muito lynchiano. A diretora contrasta muito bem, assim, o colorido, né? Exacerbado, assim, uma coisa meio kitsch até, com as sombras. Eu achei bem sombrio esse daí, A Mão que Afaga. É até estranho, né? A ausência de iluminação, né? Que tem na... A festa fica muito tenebrosa por causa disso, né? Dentro de casa, né? Tudo escuro. E é um jogo de sombra o tempo todo no filme, né? A luz e sombra o tempo todo. Que ela usa justamente esse jogo pra poder criar um ambiente sombrio. Na verdade, eu não conheço muitos curtas, assim. Eu tô começando a ver mais do começo do ano pra cá. E esses estão entre os meus preferidos. Eu gostei bastante de tudo que vocês falaram. Realmente a questão da maternidade, a questão das luzes, as atuações também. E o meu preferido foi A Mão que Afaga. Eu fiquei bem perturbada com aquele urso esquisito. Aquele negócio falso, né? Ele, olá, criançada! Eu vim aqui pra brincar. Meu, aquilo é bizarro, gente. E ele já chega cortando o clima, né? Tipo, tem uma tomada aí, já. Pô, ele sai do personagem, cara, sacanagem. Meu, e as crianças, cara? Deu uma dó das crianças dessa festa. É a festa do horror, cara. Falam, né? Pois é. É terrível mesmo. E aquela mulher doida falando de dieta do mapa astral, falando de dieta pra criança. E eu acho interessante que ela coloca crianças gordinhas também, né? Sim. Isso eu achei legal também. Mas eu também gostei dos outros, eu só falei da Mão que Afaga, mas Uma Primavera também é maravilhoso. Principalmente a construção do suspense é muito legal. Perfeita. A menina já começa assim com aquele corte com a lâmina, né? Aí ela coloca o band-aid amarelo. Eu lembro da Isabel falar que amarela já é indício de morte na coluna dela vestindo o filme. Tem um pássaro amarelo também. Você fica, ai meu Deus, todo mundo vai morrer, vai ter um massacre. Tá cheio de amarelo, né? Tem muito amarelo e é isso, assim, é maravilhoso o filme. Aquelas árvores meio sangrentas, assim, vermelhas. Sim. Você vê que a menina tá se depilando escondido, né, da mãe, né? Sim. Interessante. E o Estátua também é com a Maeve Dickens, né? Maravilhosa. Fez o Som ao Redor, fez o Aquários. No inicinho, né? Uma das primeiras coisas que ela fez como atriz. E muito bom. E esse medo da maternidade é um tema fascinante pra mim. Assim, eu tenho até uma lista no Letterboxd que eu coloco assim, de filmes com medo da maternidade. Tem poucos, mas precisando falar sobre o Kevin também tá lá. Também é uma diretora, né? Isabel até tinha pensado nele, mas ele não é tão aterrorizante. Precisamos falar Nossa, pavoroso, gente. Eu também acho. Sei, ele vai pra outro terror total. Mas ele vai mais pra um lado de drama, suspense do que terror, assim, né, propriamente dito, mas é pesado. É cheio de amarelo, mas o amarelo ele é mais no sentido de alerta, né? Ele cria uma sensação de alerta quando ele é usado assim de uma maneira bem marcada em cena. E a cena final também do Estátua é impressionante, que tem uma referência clara ali ao quadro do Munch, né, do grito, aquela cena congelada que vai mudando para tons rosados, é fantástico. Eu também apaixonei com a Gabriela Amaral, quero ver tudo dela. Eu também. É uma diretora pra prestar atenção. Sim, eu vou prestar muita atenção. A maravilhosa recomendação da Camila, viu, Camila? Sei que a Camila vai estar escutando, um abraço muito grande. Aliás, a Camila não tá presente aqui, né, Samantha? Porque a Camila tá onde, cara? Fala pro ouvinte. Ela está no júri do Festival de Brasília. Fazendo um trabalho importantíssimo lá. Teve a primeira reunião das críticas de mulheres lá no Festival de Brasília. A Camila participou. Muito legal, gente. Muito bom. E a tua recomendação tá anotadinha aí, que futuramente vai rolar aí um podcast sobre a Gabriela Amaral, com certeza, né, gente? Tá na lista. Sim. Vamos então para considerações finais. Falar pro ouvinte aqui, gente, que que importante procurar a diretora, seja de longas, de curtas, tragam essa espécie de cinema de gênero, porque tem tanta coisa legal. Somente a questão do olhar, né? Muitas diretoras colocam um olhar muito interessante, justamente porque são diretoras, né? Sobre questões femininas legais. Começando ali pela nossa amiga Michelle. E aí, Michelle, qual a importância da gente buscar essa espécie de cinema
que é realizado por mulheres? Bom, eu acho que, assim como a maioria da arte, a arte em geral, ela sempre tem o destaque dos homens. Sempre os homens são vendidos, são colocados em destaque. E a gente tem que ficar cavando um pouco, né, pra conhecer filmes dirigidos por mulheres, tem que ficar fazendo listas. E nomes de homens sempre vêm à cabeça, de mulher eu acho mais complicado, né? E não é porque não há cinema produzido por mulher, há e de muita boa qualidade de todos os gêneros. Então, eu acho que é sempre importante procurar um pouquinho, sair da zona de conforto, né? Do cinema produzido por homens no eixo Estados Unidos e Europa. Com certeza, querida. E repetindo aqui para o pessoal poder acessar, buscar o teu conteúdo na internet, nas redes que você está participando e divulgando trabalho também realizado por mulheres. Repete onde o pessoal pode localizar, por favor. Bom, atualmente eu escrevo para o site do projeto Leia Mulheres, que é leiamulheres.com.br. Eu escrevo algumas resenhas e eu sou mediadora do grupo em São Paulo. Maravilhoso, gente. Muito obrigada, viu, Michele, pela tua colaboração nesse podcast, que foi muito divertido de gravar, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Legal. E você, minha amiga Isabel Wittmann? Fale pro nosso querido ouvinte aqui a importância de buscar essa espécie de conteúdo, minha amiga. Eu acho que a Michele resumiu perfeitamente. Eu acho que é a questão de sair da zona de conforto, de conhecer novas maneiras de expressar artisticamente, e se tratando do cinema de gênero, como a gente está abordando hoje, de descobrir novos filmes que são super interessantes, que foi muito divertido, inclusive, fazer esse podcast, né? Assistir alguns filmes novos e rever outros filmes que a gente já tinha visto, mas sempre com esse olhar de partindo do ponto de vista do que as diretoras estavam tentando fazer com essas obras, né? Então é muito interessante e acrescenta muito ir atrás desse material. Para quem quiser acessar, eu estou produzindo ainda as minhas críticas no estante da sala.com. Lá também tem algumas análises de figurino e direção de arte e outras coisas também que eu vou postando por lá. E tem a minha coluna Vestindo Filme no Cinema em Cena. Excelente, Isabel. Muito obrigada, viu, querida, pela participação. Obrigada. E a nossa amiga Estefânia Amaral. Estefânia, diga aí suas considerações finais, querida. Cara, já falaram tudo. Vou ser minimalista aqui agora. É isso aí mesmo. E adorei também rever os filmes e conhecer os novos. E tem sido massa. E se vocês entrarem no Discos da Estê do Instagram, eu já tô feliz. E lá vocês encontram tudo mais que eu faço na vida. Beijo. Excelente. E você, Samantha? Diga aí suas considerações aí. Eu sei que é difícil chegar no final, né? Quando chegar na minha parte, então não vou ter nada o que falar. Vai ser pior ainda, vocês vão ver só. Pois é. Eu acompanho aqui as relatoras, né, que já falaram tudo. Chama atenção só pra gente, né, como o nosso enfoque aqui é sempre estar provocando um olhar mais feminino, né, um olhar do cinema. A gente quebrar um pouco esses filmes que a gente viu todos aqui, excelentes, né? Pra gente quebrar esse senso comum de que eles não fazem filme de terror, ou que eles não gostam de terror. Gente, isso não dá mais pra ficar repetindo isso. Cada filme maravilhoso que a gente viu aqui, tantos outros que a gente ainda vai ver, discutir em outros podcasts. Mandem dúvidas pra gente, sugestões, indiquem pra gente diretoras de terror. Fiquei muito feliz de ter participado desse podcast, por ter visto tantos filmes bem interessantes e diferentes, né, linguagens diferentes dos diversos lugares do mundo. E é isso, vocês me encontram no Delírio Nerd, na Partida Feminista e no Cineclube delas. Exatamente. Obrigada, viu, Samantha, pela sua participação, pelos seus comentários, viu? Valeu mesmo. Eu concordo com todo mundo aí, gente. O pessoal falou coisa maravilhosa. Michele, Isabel, Estefânia, Samantha. Poxa, só posso dizer o seguinte, procurem, por favor, trabalho de diretoras nesse quesito também, especificamente terror, horror. Vocês vão descobrir surpreendentemente que elas estão trabalhando há muito tempo, às vezes não creditadas, não é verdade? Porque muitas não assinavam seus próprios trabalhos, né? O trabalho era assinado por homens. Desde, sei lá, a Samantha mencionou um filme de 1913. Então, por favor, de lá pra cá, muita gente está rolando de todos os gêneros, cinema trash, gore, cinema de suspense, o thriller, né? A gente viu até que tem gente trabalhando em cima da temática do diálogo, então não deixem de acessar essas obras. Importante, comentem com a gente aí o que vocês acharam aí e o que vocês podem recomendar, mais diretoras sejam elencadas aqui, quem sabe para o próximo ano, né? No próximo podcast especial de terror. Eu quero dizer pro ouvinte, primeiramente, os locais onde eles podem encontrar o nosso conteúdo,
né, Isabel? Falar para eles que eles podem acessar o Facebook. A nossa página do Facebook tá bombando muito. Então, para você encontrar o nosso conteúdo na nossa página do Facebook, o pessoal chama de page, eu chamo de página, porque, pô, ainda tá no Brasil, cara. É página. Então... Página, tô brincando, viu, gente? Não tô implicando, não, eu sou uma brincalhona. Então, mas assim, acessem lá, por favor, é facebook.com/cinema feito por elas, né? No Twitter, nós estamos com o perfil @feitoporelas_. Acessem, curtam bastante, o nosso material também é divulgado lá. No nosso Instagram, curadoria da nossa amiga Stefânia Amaral, também @feitoporelas_. Divulgando também para o ouvinte aqui que ele pode nos apoiar colaborando no Padrim e no Patreon. Os links vão estar na postagem do podcast para você acessar, se você possa colaborar. E a gente continua com a campanha de comentários, então não deixe de mandar e-mail pra gente. Qual que é o nosso e-mail, Isabel? cinemafeitoporelas@gmail.com. Muito obrigado, ouvinte, por você acompanhar aqui o nosso bate-papo. Estamos aguardando aqui o seu feedback. Até o próximo podcast, gente. Abraço. Valeu, beijão. Tchau. Obrigada. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.